Fala galera, aqui do canal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o podcast do Águia, o podcast que a gente aborda aqui assuntos para você que quer alavancar na sua carreira, que quer ter promoções de 30%, 40%, 100%, por que não, na sua carreira, se tornar um executivo em qualquer área que você atue, em uma média ou grande empresa, em qualquer setor da indústria. E você também que é empresário, microempresário, dono de empresa pequena, que quer entender quais são as habilidades que são necessárias nos seus funcionários para se tornarem líderes das suas empresas e tocarem o seu negócio. Beleza? E hoje, o podcast de inauguração do podcast Águia, eu estou aqui com um grande amigo meu, o senhor Cândido Matheus. É uma honra aqui estar com você. Aí vai bater um pouquinho da emoção que a gente dividiu lá atrás, começamos a carreira juntos. Pode-se dizer dessa maneira, dividimos aí o ambiente de sonda, de perfuração lá atrás como engenheiro trainee, como auxiliar de company man, de fiscal de perfuração, lá em 2015, né, Matheus? 2015, 16. E é uma grande honra ter você aqui hoje, inaugurando esse projeto, inaugurando esse projeto de vida, esse projeto de transbordo na vida das pessoas, para que a gente possa formar mais Caios e Matheus. Eu sou Caio Teixeira, sou marido, pai do Vicente, pai do Lorenzo agora, de 1 mês, marido da Letícia, engenheiro, mentor, palestrante e executivo no Óleo e Gás. E estou trazendo para vocês aqui o podcast do Águia. Estou aqui com Cândido Matheus, ele que é meu amigo, meu irmão, um colega que se tornou amigo, frequenta a minha casa, conhece a minha família. Ele é gerente de uma das empresas mais expressivas do setor de óleo e gás no Brasil, uma empresa do setor onshore, um setor que atua em terra. Eu acredito que seja a maior, se não a maior, uma das maiores empresas. E ele é responsável por gerenciar nada mais, nada menos do que a perfuração e a completação de poços. A perfuração de poços desse setor, dessa empresa, que é uma gigante. Uma baita de uma responsabilidade, mas é como eu falo, você tem que aprender a assumir as suas responsabilidades se você quer chegar no próximo nível. Beleza? Matheus, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo aí, que eu sei que é corrido. Eu sei que as atividades nossas do dia a dia, para encaixar a agenda, é difícil. Então, muito obrigado por estar aqui presente, poder contribuir com a galera que está assistindo aí do outro lado, poder passar uma mensagem para a gente que a gente possa transformar outros Matheus, outros Caios aí pelo Brasil afora, quem sabe pelo mundo. Muito bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando esse podcast, acompanhando esse bate-papo, acompanhando essa interação, né? É um prazer gigantesco estar aqui hoje, é um prazer gigantesco estar de frente com você aqui, meu irmão, pra gente bater esse papo, que só a gente sabe por onde a gente passou, o que a gente viveu e poder ajudar pessoas precisa ser muito parte do nosso foco, né? Não adianta você ser só, você crescer só, você aprender só, se você não servir para dividir, para ensinar, para auxiliar, para aprender, você não serve de nada. Então é um prazer estar aqui, né? Você que além de um grande colega de trabalho, além de um grande professor, de um grande mentor, hoje é um cara que é meu amigo, que frequenta a minha casa, que conhece a minha família. Então, assim, a gente sempre fala que o local de trabalho não tem como premissa gerar amizades, né? A gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente tem as nossas obrigações e a gente precisa cumprir com o acordo que nós temos, que é a partir do momento que você assina um contrato de trabalho, que você sabe quais são as suas responsabilidades, você precisa ter seriedade, você precisa ter compromisso, você precisa ter profissionalismo e entregar os seus entregáveis. Mas quando surge uma amizade a partir do local de trabalho, é sensacional, né? Então, você é um desses caras, né? Perfeito. Você é um Muito desses obrigado, caras e é um prazer estar aqui.
Para quem não me conhece, meu nome é Cândido Matheus. Eu sou engenheiro de formação. Tenho pós-graduação aí em gerenciamento de projeto, em outras engenharias também. Pai da Letícia? Pai da Letícia. Importante, Não sou marido de ninguém ainda, mas sou pai da Letícia, sou filho, sou amigo, sou irmão, sou profissional, né? Então, a gente, por trás do profissional existe um ser humano, né? Perfeito. Então, antes de estar em alguma posição, antes de estar em algum lugar, você é alguém. E quem você é muito do que você traz de história, né? De quem você é como família, de quem você é como amigo, de quem você é como ser humano. E aí você se torna alguém no mundo profissional. São os valores, né? São os valores que você carrega consigo da sua vida, né? Perfeito. Então, é um prazer, irmão, estar aqui. É um prazer bater esse Massa. papo. É sensacional materializar esse projeto, que é um projeto que Sim. você tem há muito tempo, que a gente fala muito sobre isso há muitos anos, né? Verdade. E é muito bom poder estar aqui com você. E acaba que, com a dinâmica do dia a dia, a gente acaba que procrastina, né? Sim. Que é até algo que eu abordo muito para evitar a procrastinação, que é um mecanismo de proteção do cérebro, né? Ele quer sempre poupar a sua energia. Como você falou, tanto eu quanto você, nós temos esse dom e essa vontade e gostamos muito de pessoas, né? Que a gente sempre fala sobre isso, que a gente gosta muito de pessoas e precisa muito gostar de pessoas para chegar a um cargo de liderança. Porque talvez você consiga até crescer se você não gosta de pessoas, mas no médio e longo prazo é muito difícil chegar no topo, porque você vai ter que fazer gerir diversas habilidades, gerir conflitos, gerir pessoas, entender diferentes estilos, diferentes pessoas reagem diferente a diferentes estímulos. Eu gosto de fazer sempre analogia com o futebol, né? Uhum. Tem um jogador de futebol que se você der um grito, o cara vai lá e vai jogar muita bola. Tem um jogador de futebol que se você der um grito, o cara vai chorar, vai ficar depressivo. E é assim, em todos os ambientes. E, cara, falando de pessoas, eu queria um pouquinho que a gente trouxesse um pouco da sua história, né? Então, assim, a gente estudou junto, contemporâneo, na verdade, no Salesiano, que é uma escola particular aqui de Salvador. Aí agora quem tá assistindo a gente fala, pô, os caras já nasceram ricos, porque estudaram no colégio particular. Mas não foi assim, por isso que eu quero trazer um pouco da história, eu vou trazer a minha história, depois o Matheus vai completar a história dele. Como eu falei, eu estudei no Salesiano, mesma escola que o Matheus estudou. Com muito assim, eu gosto sempre de falar o seguinte, cara, eu acho que eu não gosto de se vitimizar. Uhum. De essa galera que se vitimiza, se coloca sempre no lugar da vítima. Eu não tinha dinheiro na minha infância. Sempre foi uma infância assim bem desafiadora. Você conhece os meus pais, sabe da nossa história. Eu nunca passei fome. Se eu disser isso é mentira. Eu nunca passei fome. Eu sempre tive o que comer, o que me vestir, mas sempre foi ali na luta, né? E estudei sim em um colégio particular, mas daquela maneira, um ano... meu pai não vai assistir essa parte, não vai gostar dessa parte. Ele chama meu pai de cabelo de milho. Não vai gostar dessa parte. Mas, assim, não entenda errado, meu pai. É com muito orgulho que eu falo isso. E a gente passou alguns desafios para meu pai poder me formar. E eu não passei fome, porque meu pai é um cara muito aguerrido. E lá da minha base me ensinou o que é trabalho, que o trabalho ele vai ganhar de qualquer coisa. Então eu me recordo com muito orgulho de um determinado momento da minha infância que eu não entendia muito bem, que estávamos passando por uma dificuldade financeira. E eu me lembro que meu pai tinha uma Kombi, meu pai é o campeão de Kombi, acho que meu pai teve umas 7 Kombis por ali. Kombi de carroceria de madeira, Kombi era uma loucura. Ele é o cara. É o cara.
E não tinha, ele estava desempregado e tal, e eu guardei muito isso. Ele desceu ali para a ladeira do Capoteiro, que você conhece, perto aqui de Brotas, para quem é ali da Vila Laura. Vai ter uma galera da Vila Laura assistindo. E aí desceu e fez um carreto para alguém e levantou uma grana naquele dia. Não, se é que eu lembro o que eu não vou tá faltando com a verdade. Mas ele levantou uma grana, sei lá, seus 10 reais. Voltou para casa naquele dia e comprou pão, açúcar, café e a gente não passou fome naquele dia. Então esse é o meu pai, que me ensinou muito, assim como a minha mãe também. Um beijo, meu pai. Um beijo, minha mãe. Estamos aqui hoje. É resultado de muita luta e muito empenho. Então é isso, eu sempre falo isso. Não me coloco no lugar da vítima, mas eu tô compartilhando o que eu sei da sua história também. E a gente tem que trazer isso para o pessoal, que o pessoal muitas vezes acredita, o cara fala inglês porque ele fez Aquibeu, fala inglês porque ele fez intercâmbio, e ele é engenheiro, é executivo de uma empresa de óleo e gás porque ele teve outras oportunidades. E existem sim pessoas assim, mas existem muitas pessoas também que respiraram muito debaixo d'água, como eu gosto de falar. Muitas pessoas que respiraram debaixo d'água, como o Matheus, como eu, que você vai conhecer um pouco mais da história de Matheus logo. E assim, eu acho foi muito bom para mim a experiência de estar ali no Salesiano, que era um colégio particular, e o meu pai me levava para o Salesiano de Kombi. Meu pai me levava para o Salesiano de caminhão, um período da minha juventude, um caminhão baú. E eventualmente, enquanto você está crescendo, e como adolescente, tem sempre aquela questão da necessidade de aprovação. E aí você, por não ter muita maturidade, eventualmente você tem vergonha daquilo, porque seus amigos estão chegando em um carro melhor, seus colegas estão chegando em um carro melhor, tem aquela menina que não quer ficar com você, não quer namorar com você, porque o seu pai dirige um caminhão, uma Kombi. Eu gosto sempre de falar disso porque riqueza é sobre referência. Uhum. Então, para uma galera que convive ali numa escola onde todo mundo chega de ônibus, tá ok você chegar numa Kombi e num caminhão. É diferente quando você estuda em um colégio particular, onde você começa a ser segregado por conta dessas questões. E, sobretudo, em um determinado momento que você só quer fazer parte de um grupo. Você só quer fazer parte daquele grupo do futebol, daquele grupo do basquete, daquele grupo quem namora mais com as meninas mais bonitas. E eventualmente isso ocorreu. Eu me lembro de uma parte engraçada que meu pai me deixava na escola e a galera cantava aquela "Eu conheço cada passo desse chão", de Pedro e Bino, né? Uhum. Nessa época eu já lidava bem com essas questões e já tinha superado, até porque eu já trabalhava. Eu trabalho com meu pai desde os 13 anos, né? Com esses tipos de trabalho braçais e que me honraram muito e me ensinaram muito. Para depois, lá na frente no petróleo, eu caí numa sonda e soube lidar com todas as adversidades naquele momento, no operacional. Então, aprendi demais com essa trajetória nossa. Não acho que tem que ser difícil para todo mundo, não acho. Apesar de achar que quando as coisas são mais desafiadoras para aqueles profissionais, a tendência é que no médio e longo prazo ele vai se destacar mais do que os outros. Uhum. Assim como aconteceu com você, assim como aconteceu comigo. Então, um beijo, meu pai, te amo. Espero que você esteja feliz com esse depoimento meu aqui. E eu acho que meu pai me ensinou muito a ser um homem de verdade, como a gente fala. Um cara que não senta e se lamenta porque naquele dia não vai ter algo para comer ou algo para a sua família. Ele foi lá fora, como a gente fala, ele foi lá fora e ele resolveu. Ele não se vitimizou, né? Ele se colocou ali.
e foi lá e resolveu a situação. Então, depois disso, eu me formei no Salesiano, entrei na Universidade Federal da Bahia, fiz engenharia na Universidade Federal da Bahia, me formei, entrei numa empresa de óleo e gás, a qual eu atuo até hoje. Entrei nessa empresa em dezembro de 2013 como estagiário. Eu tinha um mês para provar que eu tinha capacidade. Tinha um gringo lá que ele falou para mim: você tem um mês, ou você nada ou você afunda. Tem É aquele gringo? É aquele cara. Aquele cara dá risada. A risada dele era sarcástica. Esse cara é um cara que eu cito nos meus vídeos, que foi um grande mentor. E eu acho que é legal a gente honrar grandes mentores que a gente tem na nossa vida. É o senhor Arthur Urson. Ele falou pra mim: Júnior, tem um mês, Júnior. Me chamava de Júnior, ele. Me chamava no passado, o cara tá vivo. Mas eu falo no passado porque nós não trabalhamos juntos mais. Aí me chamava de Júnior e falou: tem um mês pra provar que você vai. E aí, meu amigo, para encurtar um pouco a trajetória toda, lá se vão 10 anos. E nesses 10 anos eu me orgulho de falar que em 10 anos eu tive 10 promoções. Em determinados anos, na empresa, as promoções elas demoraram 2 anos, mas também quando chegou de forma dobrada. Então, por exemplo, a minha última promoção no papel, né, porque de fato exercendo a função de executivo já tem bastante tempo, já tem desde 2020, que de fato nós executamos a parte de executivo da parte de perfuração e completação, tanto eu quanto um colega que divide comigo, que eu amo muito também, que é o Alisson, um cara extremamente competente, do mais alto gabarito, uma verdadeira águia. Esses dias eu até postei ele e você no stories lá do Instagram, porque são caras que eu posso aprender diariamente e trocar. Aí vem outra parte muito interessante que eu falo, que é a do network. Então, é isso. Aí passaram-se 10 anos, eu cheguei ao cargo de executivo, e tiveram anos que eu saí de engenheiro pleno para coordenador diretamente. Passaram 2 anos, mas foi assim. Ah, Caio, durante todo esse período foi fácil, foi tranquilo? Óbvio que não. Tiveram vários desafios, tiveram momentos em que eu fiquei pronto para deixar a empresa, porque estava insatisfeito com uma série de coisas e apliquei uma série de estratégias que eu também ensino para o pessoal, estratégias de se posicionar, estratégias de colocar o seu ponto, de apresentar feedbacks realistas para ao seu gestor, a sua liderança, buscar soluções para aquele momento que você está vivendo. Às vezes o seu lugar, você acredita que o seu lugar é naquela empresa que você nasceu, mas às vezes você vai para outra empresa e tá tudo certo, ou você abre o seu próprio negócio. O que importa é você buscar a solução para aquele momento. E é isso. Durante o trajeto não foi sempre fácil, pelo contrário, foi muito desafiador, sobretudo no início. O início que você começa no operacional, tanto o Matheus quanto eu, a gente dividiu muitas noites em claro, né? Vou fazer um parêntese aqui para o pessoal que não está habituado com o setor do óleo e gás. O início de uma pessoa na sonda, né, Matheus? É um início muito duro no operacional. Então são muitos dias, sobretudo no onshore, são muitos dias longe da sua família, são muitas noites sem dormir, literalmente. Tem histórias boas, nossa, na sonda sobre isso. Eu com essa carinha bonitinha e lá sem dormir 3, 4 dias. Até hoje meu pai conta, minha mãe também conta essa história. Meu Deus, que loucura. Você chegava dos seus embarques e eu tinha que verificar se você estava respirando, né? Então, claro que no trajeto não foi tudo fácil, pelo contrário, sempre desafiador. Ainda é muito desafiador hoje e tem que ser desafiador, porque é com desafio que a gente aprende,
Se não tiver desafio, a gente não quer, né, irmão? O Exatamente. desafio tem que existir, senão perde a graça. Exatamente. E a gente é movido por isso. A gente é movido por isso. Eu continuei na empresa, Matheus vai contar a história dele. Matheus é um perfeito exemplo de uma pessoa que teve que sair da empresa a qual nós trabalhávamos e aí alçou grandes voos, resultados expressivos, resultados fantásticos. Acho que Matheus, junto com o Alisson, que me perdoem os outros, mas acho que no setor do óleo e gás são os caras que eu tenho o maior respeito enquanto a performance deles em questão tempo e resultado. Porque, para fazer um disclosure aqui para vocês, o setor do óleo e gás ele é um setor que ele é muito competitivo. Ele é um setor que é muito competitivo, tem muito valor financeiro investido, muito dinheiro investido. E costuma ser um setor em que são habitados as cadeiras às quais nós sentamos hoje em empresas petrolíferas. Geralmente, elas eram habitadas por pessoas que tem seus 47, 50 anos, no mínimo. No mínimo. E Matheus tem 37. 37, eu tenho 34 anos. E nós temos uma baita de uma responsabilidade, um baita de um desafio. Juntos nós tomamos conta talvez do maior orçamento de cada empresa, né? Eu representando a minha empresa e ele representando a empresa. No seu caso, aí tem questões confidenciais, mas no meu caso, com certeza, tanto eu quanto o Alisson, nós dividimos o maior orçamento da empresa. Então, é muito gratificante, né? O desafio, como você falou, a gente gosta do desafio, né? A gente é movido por isso, cara. A gente sabe que não vai ser fácil, não pode ser fácil. Respeita o processo e segue adiante. Mas eu já falei demais, cara. Que isso. Por mim, você falava a noite toda. Já falei. Sua história tem que ser repassada por muito tempo. Eu acho que eu fiz uma boa síntese aqui, né, da nossa história. E vamos ter a oportunidade de repassar os pontos para a galera, mas eu quero ouvir de você, né? Eu sei que foi sempre tudo muito fácil. Foi sempre tudo muito tranquilo. Confortável. Foi fácil pra caramba. Foi QI, né? Exatamente. Tem isso também. Eu tenho QI no petróleo. Todo mundo fala quem indicou, né? Mas vai lá, cara. As nossas histórias, elas se confundem um pouco, né? Nós somos vizinhos, né? Por coincidência somos vizinhos e estudamos na mesma escola. A nossa estrutura familiar, ela se parece muito, né? O pai de Caio empreendedor, né, trabalhador e meu pai tem muito isso também, apesar de que o meu pai passa aos 21 anos no concurso do Banco do Brasil. E meu pai vem de uma família que meu avô era marinheiro e minha avó sempre empreendeu. Minha avó sempre tinha alguma coisa acontecendo. Ela vendia geladinho, ela tinha uma banca uma guiazinha, como a gente chama na Bahia, né? Sim. Então ela tinha uma banca de doce. E meu avô viajava e ela transformava a casa em uma pousada, então a casa tinha alguns quartos, e aí ela botava 2, 3 quartos para alugar e ficava em outro quarto, e meu pai, ele vai crescendo e ele busca uma estabilidade profissional. Sim. E aí muito cedo meu pai passa no concurso do Banco do Brasil, aos 21 anos, que lá atrás ainda é um concurso público, né? Mas lá atrás era muito pesado você ser funcionário do Banco do Brasil, né? O pessoal fala muito que era médico, advogado, engenheiro e funcionário do banco, né? Sim. Então... Concursado, então. Concursado, né? Então... Mas aí meu pai se casa com minha mãe e aquela história que acontecia muito antigamente, né? Eu venho como primeiro filho e aí meu irmão vem. E aí meu pai e minha mãe chegam num consenso de minha mãe parar de trabalhar para vir para dentro de casa e se tornar uma dona de casa para cuidar da criação dos filhos, né? E depois eu tenho uma irmã também, que é mais nova. Mas a gente comunga muito dos mesmos ambientes, né? Mesma vizinhança, mesma escola e existem passagens muito parecidas. Seu pai tinha um caminhão, meu pai uma época tinha um Monza que a correia gritava mais do que tudo, então ia deixar meu irmão na escola, a correia gritava, sabia desde a esquina que ele estava chegando. Então, são histórias muito parecidas e eu acho que é a história muito brasileira. Sim.
né? Sem é a dúvida. história do nosso país, Sem é a dúvida. história de grande parte da nossa população, que é a classe média, né? Aquela classe Sim. média que briga, que luta, que precisa fazer acontecer, que precisa que os filhos estudem, que quer chegar em algum lugar. E aí minha mãe vem para dentro de casa e eu falo muito que muito do homem que eu sou hoje é por causa da minha mãe. Sim. Meu pai é um homem sensacional, você conhece meu pai é um cara sem palavras. Mas o senso de responsabilidade, o senso de cumprir horários, de cumprir tarefa, de ter que fazer, de não ter negócio de tá chovendo, tô com frio, tô... Tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Acordar no horário, né? E cumprir os seus objetivos, e cumprir as suas metas, e ter que estudar, ter que fazer. Muito disso vem da minha mãe, né? Meu pai saiu muito para trabalhar. Sim. E minha mãe ficou dentro de casa. Então minha mãe sempre foi... Eu costumo dizer que minha mãe é a personificação da retidão, tá ligado? Do fazer o que tem que ser feito, de não interessa como você está se sentindo, sim, você precisa fazer o que tem que ser feito. E a gente precisa entender que nós carregamos uma carga emocional que às vezes vai nos levar a querer não fazer o que tem que ser feito. Exato. Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, isso, senão a coisa não acontece, né? E aí meu pai... Sempre no viés do empreendimento, meu pai teve Kombi. Seu pai, ele desculpa te interromper rápido. Seu pai, ele se colocou em um problema, né? Porque enquanto ele era concursado, ele abriu um negócio também. Meu pai... ele podia ter ficado lá parado, né? Meu pai, meu pai é um cara... Meu pai é um cara engraçado, cara. Meu pai gosta do problema. Ele tava onde todo mundo queria estar. Meu pai, irmão, meu pai é o cara que... Ele não consegue ficar parado. Se você vê meu pai parado, me ligue, pelo amor de Deus, tem alguma coisa acontecendo. Vai acontecer alguma coisa. Porque meu pai é o cara, da busca incessante. Meu pai é um cara muito inteligente, né? Um cara muito autodidata, um cara que ele descobre um tema, enquanto ele não puder conversar horas com você sobre um tema que ele se interessa, ele não se dá por tranquilo, né? Ele busca o conhecimento, ele busca as pessoas referência, sim, ele gosta de sentar na mesa e bater papo de igual para igual com quem ele considera referência, né? Sentar numa mesa para aprender. E aí, meu irmão, o homem é diferente. Meu pai lá atrás, ele teve Kombi, né? Ele teve um negócio de distribuição de fruta, de verdura, então ele saía 3 horas da manhã para a Ceasa, enchia a Kombi, entregava. Se colocou no problema, né? Se colocou, sempre buscou. E meu pai depois, em uma certa feita, ele foi... fazer um turismo no sul e descobriu uma fábrica de bordados, e aí ele resolveu trazer essa fábrica de bordados para a Bahia. Essa eu não sabia, cara. E aí meu pai teve loja no Centro Histórico, né? Essa eu tô sabendo agora. Meu pai teve loja no Pelourinho. Pelourinho, sim. Pelourinho. E aí eu adorava aquilo, né? Porque, pô, moleque, final de semana, tem o que para fazer? Vamos para loja. E aí tocava berimbau, jogava capoeira, falava com gringo e comprava chocolate. E muito lúdico, né? Sim. A ideia do trabalho lúdico. E meu pai sempre me dava um dinheirinho. Sim. Toma aqui qualquer coisa, sim, toma aqui qualquer coisa. E isso desperta, sim, o interesse. O interesse, né? Isso desperta a busca pelo trabalho. E tinha dias que, meu pai, posso pra loja hoje? Não, bora. E aí... Chegava lá, batia papo, resenhava, e tudo muito, muito lúdico, né? Sim. Sem a obrigação, mas trazendo o senso de responsabilidade, né? E aí meu pai vai, né? Meu pai vai desenvolvendo negócios na área de turismo, sempre com o banco do lado. E aí um grande amigo de meu pai se muda para os Estados Unidos. Sim. Né? Não era ninguém também de dinheiro, era mais uma família classe média, né? O pai era da área de TI, a sim, mãe dona de casa, 3 filhos. Se jogou e foi lá para os Estados Unidos. O sogro dele era pastor, faleceu, né? Que Deus o tenha. Era pastor. e ele parte nessa empreitada dos Estados Unidos. E aí, esse grande amigo de meu pai, ele resolve ir para os Estados Unidos em 1996, cara, 95. Sim. E aí meu pai resolve largar tudo aqui e ir para os Estados Unidos. Essa história é massa. E aí um dia, isso em 96... o cara concursado do Banco do Brasil. Concursado, irmão, a vida... Pega 3 meninos, bota na mala. A vida querendo ou não. A vida estabilizada, né? O apartamento próprio, ele né? Não precisava o salário desafio, certo, isso.
o salário certo enfim. E aí em 96 meu pai chegou, em 95 o amigo dele foi, em 96 meu pai resolve ir. E bota na cabeça que vai e vai. E minha mãe é uma pessoa muito madura, né? Minha mãe é uma pessoa muito sensata. É mais o controle, né? A razão, meu pai é emoção, ele vai. Sim. Ele vai, né? E minha mãe é muito razão, né? Minha mãe teve uma história de vida diferente do meu pai. Sim. Né? A história de vida de minha mãe foi muito mais dura, muito mais difícil. Que acaba moldando, né? Acaba moldando e você perder aquela segurança do concurso público e do apartamento próprio para você aventurar um outro país com 3 filhos. O medo do novo, né? O medo da mudança. O medo do nada, porque não tinha nada, né? Ele ia. Não tinha um plano. Não, o plano era ir. O plano era chegar lá, irmão. Boa. E aí meu pai chega numa sexta-feira em casa e traz a notícia de que ele pediu demissão. Nossa. Ele simplesmente pediu a exoneração do cargo, fez a carta e que ele ia para os Estados Unidos. Isso aí dá problema em muito casamento. Irmão, foi um final de semana. 96, pô, eu tinha o quê? 10 anos. Sim. Eu me lembro desse final de semana. Nossa. Eu me lembro desse final de semana porque foi tenso a parada, sacou? E minha mãe, graças a Deus pela vida de minha mãe apertou tanto a mente de meu pai, como a gente fala aqui. Na Bahia tem aperto de mente. Minha mãe pegou uma ferramenta, irmão, e foi... Eu sei que o homem, quando foi segunda-feira, ele acordou mais cedo que nunca e chegou no banco. E foi lá. Por sorte, ele foi no chefe e o cara não tinha submetido o pedido dele na sexta. A carta estava lá. Caramba. Aí ele pega essa carta de volta, o cara deu tempo dele raciocinar. Por algum motivo. Que só Deus sabe, né? Sim. E aí a carta ainda tá lá. E aí ele rasga a carta e volta a exercer a função dele. Sim. Mas sem perder o foco no objetivo dele, que era ir embora. E isso é uma coisa muito marcante no meu pai também. Quando ele bota uma coisa na cabeça, irmão. Perseverança, né? Não tem quem diga que ele não vai fazer. E acaba que você pega isso, né? Você acaba que você pega o que você julga que é melhor da personalidade da sua mãe, com o que é melhor Nós somos moldados por isso, né? Com certeza. Isso, querendo ou não, é o que decifra a nossa vida adulta. Se você quer saber por que Caio é quem Caio é, se você vai buscar lá atrás, isso é quem faz você ser quem você se torna. Sem dúvida. São essas histórias, né? São esses exemplos. Sem dúvida. E aí meu pai bota na cabeça que vai embora, irmão. Sim. E ele botou na cabeça que ia embora e eu converso muito com meu irmão sobre essa tomada de decisão de meu pai. Sim. Porque meu pai tem um crescimento muito grande na área de empreendedorismo. Sim. Meu pai começou a fazer muito dinheiro. Foi a época que o litoral norte da Bahia começa a ter um crescimento vertiginoso. E meu pai era o principal fornecedor de Praia do Forte, de Costa do Sauípe. Sim. E meu pai tinha loja no Pelourinho, então meu pai tinha uma capacidade muito fácil de fazer negócio. Sim. De entrada, captar produtos, né? Ao básico. Network. O network do meu pai era muito forte. Sim. Então ali, Mercado Modelo, acesso. Pelourinho, meu pai conseguia fazer negócio ali e levar para Praia do Forte. Sim. Então meu pai tem uma escalada de ganhos, cara, que foi impressionante. Sim. Em 2 ou 3 anos, meu pai conseguiu mudar escalar. literalmente a faixa de dinheiro onde ele vivia, né? Além do salário, o que ele produzia de dinheiro fora do fixo. Sim. E aí, de 96 a 2001, meu pai vai, se eu não me engano, entre 14 e 16 vezes aos Estados Unidos. Sim. E sempre namorando aquele negócio de... Não, sempre já estava noivo, não estava namorando não, já era certo o casamento. Só não se sabia quando. Sim, tava certo. Já estava certo. Que a gente ia, era uma certeza. Já tinha acontecido. E aí ele vai e ele começa a levar produtos brasileiros para os Estados Unidos. Ele ia encher a mala de Guaraná Antártica, sim, de bis, de calça de capoeira, de camisa do Brasil, de boné do Olodum. Massa. E foi. Começou a fazer negócio aqui, começou a fazer negócio ali. Ele vai descobrindo o mercado das lojas brasileiras nos Estados Unidos. Sim. E ele foi até que ele teve segurança pra voltar em minha mãe de novo, né? Sim. E dizer, ó, agora eu tenho um plano, vamos fazer assim. Isso aqui já acontece, eu já gero esse dinheiro lá, eu já sei como funciona e foi todo um trabalho de convencimento, né? Porque... Sim, de qualquer forma é uma mudança e mudar para minha mãe. Casamento é uma negociação, né, que você tem que fazer, né? E quando você vai no que é difícil para o outro é mais complicado ainda, né? Então assim, a mudança para minha mãe é muito difícil. Um país novo, minha mãe
pessoa Idioma novo. Minha mãe é uma pessoa que ela tem uma personalidade mais fechada. sim. Meu pai é muito expansivo. Não é expansiva. Meu pai se vira e ele Vai conhece desenrolando. pessoas e vai andando. E minha mãe não. Minha mãe ela é mais fechada, ela é mais na dela, mais quieta, fala pouco. E aí meu pai parte com esse trabalho para convencer minha mãe aí. Ele toma uma licença prêmio no banco Vai sem parar nos rendimento. Estados Unidos. E aí bota todo mundo no avião em 2001, no ano do atentado. Ixi, E aí leva a família. A última vez que ele foi, antes de levar todo mundo, a escola era no mesmo prédio da polícia. A escola que meu pai estava estudando, né? Sim. E aí meu pai vai lá na delegacia. Fala, cara, eu tô pensando em trazer minha família e a gente vem ilegalmente. Ilegalmente? Ilegalmente, porque Sim. a gente iria com o visto de turismo Sim. e permaneceria nos Estados Unidos. Né? Sim. E aí meu pai pergunta Quais as implicações? como é que funciona. E o cara fala, rapaz, a partir do momento que você estiver aqui, se você não infringir a lei para o que exige a sua deportação, Não vai acontecer nada. você vai vivendo aí, é como a maioria das pessoas vive. Então meu pai absorveu aquilo e foi na escola. Chegou na escola e falou, eu tenho 3 filhos e eu vou vir morar nos Estados Unidos, eu não venho com os papéis de cidadão. Sim. E eu quero saber como é que funciona, porque meus filhos estão em idade de escola e eles precisam estudar e eu queria saber como é. E aí o cara disse, a diretora da escola simplesmente responde a ele que a escola lá não era lugar de pedir documento, a escola era lugar de estudar. E que se existissem crianças na idade escolar, que essas crianças Vai estudariam. estudar. Então meu pai fez o processo de tradução dos nossos currículos e tal, e fomos, né? Sim. Fizemos as malas, vendeu-se tudo aqui, liquidou-se tudo e foi embora. E aí a gente chega lá e vai viver o sonho americano, né? Sim. De trabalhar, de produzir. Meu pai abriu uma empresa lá Isso em 2001. 2001, dezembro de 2001. E meu pai abre uma empresa lá, uma importadora, e o negócio ia muito bem. Até que um fornecedor de meu pai começou a ver o volume de negócio que meu pai tinha. E aí o cara fala, peraí, esse cara tá comprando isso tudo aqui de mim, por quê? Ele não tá comendo isso tudo, ele tá fazendo negócio com isso. Então se ele tá ele tá vindo comprar isso aqui, eu vou botar alguém para entender o que ele tá fazendo. E aí o cara bota um dos funcionários dele justamente para fazer a rota de meu pai, né? Porque foi seguindo e bateu aqui, bateu ali, bateu aqui, ele descobriu. Foi entendendo como seu pai vendia tanto. Foi entendendo e aí o fornecedor, o grande, tira o pequeno do mercado, né? E aí, mais uma vez, meu pai se reinventa, irmão. E é impressionante a capacidade... Não sentou e chorou, né? Não, meu pai Pode até ter chorado lá no chuveiro dele, Irmão, mas ele não sentou e ficou parado. Meu pai é ele foi lá e fez acontecer. Ali eu tenho que tirar o chapéu, que é um cara que ele faz dinheiro. Sim. Meu pai tem a capacidade de fazer dinheiro muito grande. Então, assim, ele foi trabalhar no Lava Jato, né? E era um trabalho muito físico e tal, e ele se jogou, fez acontecer, cresceu lá dentro da organização lá, e ele vai indo, até o momento que ele minha mãe começou a sentir muito falta da família. Minha mãe é muito família, né? São 8 irmãos. E aí chegou um tempo que ficou insustentável essa distância e essa falta que minha mãe sentia, e enfim. E aí, como família, ele toma a decisão de voltar, né? E ele volta pro Brasil. Isso em 2003 por ali? Rapaz, 2003, cara. 2002, 2003. E ele volta pro Brasil O Brasil tinha sido até campeão, né, em 2002. 2002, Brasil campeão, exatamente. E aí a gente volta. Tem gente aí que tem idade que nem viu, né? Nem viu. Brasil era um time temido, viu? É verdade. E aí a gente volta pro Brasil, né? E aí eu venho na idade de 17 anos. Né? Eu chego aqui com 17 anos. Você voltou? Nós voltamos com todo família. mundo. Isso. Sim. E aí eu volto com 17 anos e aí vou estudar. Né? E vou estudar, e as perspectivas quais são, e eu chego com meu pai para conversar, meu pai, e aí
Meu pai fez, cara, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Naquela época ainda não existia a faculdade particular, né? Sim. Eram muito poucas, talvez a católica, ou mais uma ou duas. Tinha duas, no máximo. Muito caras. Muito caro. Eram muito caras e... Proporcionalmente a hoje, era muito mais caro do que hoje. Muito caras. Eu lembro que era uma coisa absurdamente cara, porque eu cheguei a ir ver. Sim. Né? E aí meu pai me fala, cara, é o seguinte, eu não tenho como pagar a faculdade para você. Ou você vai fazer a Universidade Federal, ou você vai ter que dar um jeito, você vai fazer a Universidade Federal. Sim. E aí eu fiz, rapaz, eu quero voltar para os Estados Unidos, cara. Eu quero ir embora e eu quero me desenvolver lá. Já tinha vivido aquela experiência, já conhecia a cultura, né? Já tinha trabalhado lá, né? Sim. Meu pai me botou para trabalhar lá. Eu acho que foi a única vez que eu tive um QI na vida. Foi quando meu pai... Quem indicou? Quem me indicou foi meu pai para um posto de gasolina, cara. Oh, beleza. Que era um cara que... O posto de gasolina era em frente ao Lava Jato que ele trabalhava. Você já tinha aprendido a fazer dinheiro. E aí os caras... É o conceito americano, Os né? caras eram libaneses. E aí meu pai criou uma amizade, né? Aquele dia a dia ali. E aí, rapaz, não tem um lugar pro meu filho aí não. E o cara fez, rapaz, aqui não. Porque aqui não tem frentista. Mas eu tenho um outro posto que tem frentista e a gente bota ele lá. O cara foi frentista e agora é gerente e aí, de uma empresa de óleo e gás. Você tá vendo aí, rapaz? Já tava escrito, né? do poço ao posto. Do poço ao posto. E aí, lá com 14, 15 anos... Não, desculpa. 15, 16 anos eu trabalho nesse posto, né? E o frio nos Estados Unidos, principalmente onde eu morei, é muito forte, né? Eu morei em Massachusetts. Então, mas não tinha tempo ruim porque eu sempre entendi que a nossa liberdade ela é comprada pelo quanto de dinheiro a gente gera. Sim. Né? Então, assim, nós não somos livres enquanto nós não geramos dinheiro suficiente para comprar de volta a nossa vida do mercado de trabalho. E o quanto de dinheiro a gente gera não necessariamente depende do tempo que a gente trabalha, depende de como nós trabalhamos. Exatamente. Então, muito novo ali, eu comecei a ter um pouco mais de liberdade. Sim. Porque eu comecei a gerar dinheiro. E quando você gera dinheiro, você adquire respeito. Porque não é pelo dinheiro, mas é pela obrigação, pelo trabalho. Então as pessoas... A mentalidade, né? As pessoas te veem como uma pessoa mais adulta, né? E naquela fase, por 15 anos... Pô, às vezes você quer sair, você quer... Sim. Aí tem que estar pedindo dinheiro. A partir do momento que você gera o seu dinheiro, Sim. As pessoas... Uma certa independência. Os seus pais te veem diferente. Sim. Pelo menos os meus pais me viam Correto, diferente. Sem me dúvida. viam como um cara responsável. Sem dúvida. Né? Então aquilo trouxe pra mim Falei, rapaz, esse negócio aqui é bom de trabalhar, viu? Eu gostei desse negócio de trabalhar aqui, de fazer dinheiro, porque tô começando a me dar uma moral aqui de adulto, né? Então... Voltou para os Estados Unidos. Volto pro Brasil. Digo ao meu pai que quero ir embora e meu pai fez, você precisa ter o seu diploma de nível médio do Brasil e eu te autorizo a voltar. Então fiquei um ano aqui e aí eu passei pelo processo de conseguir o diploma de nível médio aqui. Concluir, e aí meu pai me autorizou a ir embora. Só que ele só me autorizou, né? Ele fez, rapaz, pode ir. Não tenho dinheiro pra lhe dar. Joga duro, rapaz. Não tenho nada pra fazer. Arrebente, tamo junto. Tamo junto. Pode ir. Vamos pra cima, mas você vai lá sozinho mesmo. E aí, quando eu vim, eu tinha trazido perfume, tênis e essas coisas que a gente traz quando vem nos Estados Unidos, né? E eu lembro que eu vendi tudo. Era o dinheiro certinho de eu comprar a passagem. Recentemente você trouxe até um iPhone 15 para um amigo seu. E aí comprei a passagem e no dia que eu vou embora, meu pai bate minhas costas e fala assim, vou te dar $2.000 aqui para você viajar e tal. Eu falei, caramba, deu certo, hein? Massa. Amoleceu o coração. Só que aí ele completa a frase, né? Eu não tô te dando não, eu tô te emprestando para você passar pela imigração. Depois que você passar pela imigração, você manda de volta esse dinheiro aqui. Você respirou esse dinheiro tá aplicado. Eu pensei que esse negócio era meu, Muito rapaz. Obrigado, tamo junto e é pra lá que vai, não tem conversa não. Mas isso é bom, cara. Eu já fui empregado, né? Eu não fui solto. Então, assim, porque você já tinha feito já tinha... uma boa rede de contatos lá. E você, eu falo isso, né? Você talvez é um cara assim que é doutor no assunto do network, né? O Matheus transita nas feiras de óleo e gás. Ele é mais conhecido que os presidentes das empresas. É incrível, né? As pessoas pedem para tirar foto com ele.
pedem pra fazer stories com ele, que ele é um cara muito, muito querido e é um cara que é muito do network, né? Uma pessoa confiável, espontânea e coerente, né? Não vive um personagem. Não vive um personagem, porque tem isso do network, né? Eu também, modéstia à parte, eu sou um cara muito bem relacionado também, não só no petróleo, como em outras áreas, em outros negócios, seja no digital, seja na construção civil. Tenho negócios também na construção civil, trabalho no óleo e gás. Então, é muito importante essa questão do network. Quer dizer, tô pegando um gancho aqui para trazer a importância do network para o setor corporativo, né? Sim. Que eu falo muito do setor corporativo, mas é em qualquer área. Eu costumo falar que o network é 85% dos seus resultados, né? Talvez se você não tivesse um job, um emprego lá, você ficaria Não teria oportunidade de voltar. mais com receio, pelo menos, de ir só com aqueles $2.000 ou o dinheiro Da passagem. das muamba que você vendeu, né? A camisa do jogador de basquete. Então o network ele é muito importante, porque ele te dá o acesso, ele te dá a oportunidade de estar te entrevistando aqui, ou me entrevistando, e vice-versa. E te deu a oportunidade de você retornar para os Estados Unidos com um trabalho. Sim. Por causa de uma relação que você exerceu lá atrás. E eu tenho certeza que na relação inicial que você teve com a pessoa que te deu essa oportunidade, você gerou muito valor para ela, antes de ser beneficiado com algo. Isso é outra coisa que a pessoa tem que trabalhar no setor corporativo, a mentalidade da abundância, né? Que a gente sempre fala isso. O que a gente vê, e é normal, tem muitos colegas, não cabe aqui citar nomes, mas nós conhecemos muitas pessoas que pegam um negócio ali, o conhecimento, a informação e guarda, e retém, que elas têm medo de perder a posição, de perder o cargo, de ser substituído por alguém. E tanto eu quanto o Matheus, e vou até falar em nome do Alisson, que eu sei que ele é meu irmão e deixa eu fazer isso, a gente sempre compartilhou, né? E naturalmente isso vai gerar um network muito forte. Por exemplo, então o mesmo grupo que nós criamos do WhatsApp em 2014 é o mesmo grupo até hoje. Que tem eu, ele, você e Alisson. É o mesmo grupo dos assistentes de perfuração, se tornou o grupo dos executivos do óleo e gás. Então, só queria pegar esse gancho da importância do network. E tem muita gente que tá assistindo aí, Matheus. E aí pensa, mas você ser um cara de bom network, ele é genuíno, é um dom. Para muitas pessoas é um dom, mas eu gosto de falar sempre que tudo é treinável. Com certeza. Tudo é treinável, entendeu? Então, existem muitas estratégias que você pode aplicar, baseado em neurociências, em estratégias que, quando você entende um pouco mais sobre cérebro, que você pode utilizar, que você pode se tornar um cara melhor no seu network, na sua rede de contatos, de forma genuína. Aí tem muita gente que confunde isso também, da minha audiência. Ah, cara, então você faz toda a relação interpessoal por interesse? Você acha que eu tenho interesse? Entendeu? Então, você primeiro gera valor na vida daquela pessoa. E naquele ambiente, naquele ecossistema. Depois, lá na frente, a vida mesmo vai te pagar. Eventualmente, aquela pessoa vai aparecer de novo na sua trajetória, como foi o seu caso, que você voltou para os Estados Unidos. E aí a gente fala de gerar valor, né? Eu sempre fui ensinado, meu pai sempre falou de dinheiro com a gente. As pessoas têm receio de falar de dinheiro com o filho, né? Isso é do brasileiro. A gente tem essa dificuldade de falar de dinheiro, de falar de ambição, de falar de querer crescer, né? Parece que é um problema, né? Parece que é algo errado. Parece que é algo errado. Fala de dinheiro, a pessoa não vai falar de dinheiro, então assim... Cara, isso é culpa da novela, cara. As novelas colocam os empresários, as pessoas que têm dinheiro, como inimigo sempre. Não tem um cara que tem dinheiro que é bonzinho. Que é bom. Eu tenho um tio meu que todo cara que passa com a Lamborghini, ele fala que o cara roubou. Pô, eu fico... Pô, só porque o cara tem uma Lamborghini, amigo? Para com isso. É um tio querido meu. É querido, mas ele carrega com ele a mentalidade, né? Sim. É errado. Ganhar dinheiro é errado. Pô, cara... Você morou nos Estados Unidos, ganhar dinheiro é errado? É sobre isso. Então, por meu pai ter essa ideia diferente, que ele leva a gente pra lá, né?
Justamente para levar a gente para o modelo de sociedade que ele entende ser correto. Sim. Que é o modelo do ganho, do dinheiro, da geração de valor enfim. E aí eu trabalhava nos Estados Unidos para árabes. Então gostar de dinheiro é ao quadrado aí, né, irmão? Árabe, né? Trabalhando para árabe nos Estados Unidos, então não tem como falar de outra coisa. Sim. Primeiro papo é dinheiro, segundo dinheiro, terceiro alguma coisa com dinheiro. Sim. Então, E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É sobre isso. A ideia dos caras era aquela. Então, era o que eles viviam. E por eu ter a experiência já de lidar com meu pai aqui, com negócios, com isso, com aquilo, chega um momento lá que, como eu falei, faz muito frio, né? E eles vendem um produto chamado... Um produto que é anticongelante. Sim. Para você botar no combustível. Combustível é muito difícil de congelar. Onde eu morava fazia menos 20, menos 15. Nossa. Mas isso não é suficiente para congelar gasolina. Sim. Mas eles vendiam. Né? E eu começo a vender isso no inverno. E eu lembro que a gente bateu o recorde de vendas e os caras... Irmão, os caras me tratavam... Quando eu chegava, que almoço, vai querer comer o quê e tal. E eles não tratavam ninguém assim. Vendendo anticongelante para algo que não congelava. Eu vendia anticongelante para gasolina. Que não congelava. Então a margem... Em primeiro lugar que a margem era absurda. Os caras ganhavam... sei quantos, 200% na parada. E além disso, ninguém comprava durante o inverno todo, vendia 2 e eu vendia caixas do negócio. Sim. A minha taxa de venda era... E eu comecei a brincar com aquilo, eu falei, não, quanto será que eu vou vender hoje? Aí eu chegava pros caras, e aí, vou vender quantos hoje? Vamos fazer uma aposta? E aí, eu comecei a ganhar os caras nisso, né? Pô, os caras estavam ganhando muito dinheiro em cima de mim. Então, pra eles era divertido, né? Viver isso. E eu dizia, se eu chegar hoje aqui, eu vender uma caixa de 24, vocês vão me dar o quê? Sim. Aí os caras, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Na base do desafio. E eu comecei a fazer aquilo me gerar mais dinheiro, porque o cara me pagava salário de hora, né? E se eu botasse 1.000 litros de gasolina ou 1 litro de gasolina, o meu salário ia ser o mesmo. O mesmo. Então eu comecei a ver ali uma oportunidade de fazer um dinheiro a mais. Né? Então, ainda adolescente, né? O dinheiro era para comprar um tênis ou para ir num cinema ou para alguma coisa, mas era um dinheiro a mais. Sim. E resumindo, eu fico mais 3 anos nos Estados Unidos e aí o network bate na minha porta de novo. Eu comecei a gente vai ficando um pouco mais velho e eu comecei a ver os meus amigos do Brasil se formando na faculdade. Né? Então, aí eu já tô com 21 anos e tal, então a galera que entrou com 18 já tá começando a sair, já tá começando a se formar e eu tô trabalhando. Eu cresci, virei o gerente do posto, sim, mas eu ainda eu fazia um dinheiro lá, mas não era dinheiro para mudar de vida. Aí tem a questão cultural também, né, do brasileiro. E aí eu começo a ter o peso de, minha galera tá se formando no Brasil e eu tô aqui dentro de um posto de gasolina. Né? Então, assim, aquilo começou a mexer muito comigo, com o meu ego e com a minha necessidade de desenvolvimento. Lá eu não conseguiria me desenvolver. Porque querendo ou não, você se comparava com aquelas pessoas que você estava acostumado a conviver aqui. Tava todo mundo seguindo uma linha. E lá eu não conseguiria, porque é muito caro, né? Para quem fazer é ilegal, para você fazer uma universidade é absurdamente caro. E aí eu começo a fomentar a ideia de voltar, cara. Quero voltar. E aí eu vou fazer um dinheiro para voltar pro Brasil. E aí eu arranjo um outro emprego, eu trabalhava de dia e de noite, numa fábrica, né? O homem é cavalo para trabalhar. Aí, meu irmão, esse aí é brabo. Dava um jeito de tirar um cochilo entre um e outro, mas saía de um para outro. Ia para casa tomar banho, trocar de roupa, mas era de um para outro. E aí eu trabalhei com um carioca, nessa fábrica que eu trabalhei. E aí eu conversando com o cara, trabalhava ele e a esposa, e eu falando, não, tô voltando pro Brasil e tal. E ele, cara, você vai fazer o que no Brasil? Eu falava, rapaz, eu não sei, cara, eu vou voltar pro Brasil, dar aula de inglês, sei lá o que eu vou fazer, mas eu quero voltar, quero estudar, fazer um nível superior e tô voltando. Ele fez, cara, minha filha trabalha no óleo e gás. Trabalha com petróleo. Foi mesmo. Eu não sabia que tinha sido assim. Nunca tinha te contado essa, não? Não, nunca. Essa não. E aí ele me fala, minha filha trabalha com petróleo. Eu falei, ele fez. Eu falei, como é essa parada do petróleo aí? Ele fez, rapaz, minha filha não tem nem nível superior, só fala inglês. Eu falei, peraí. Porque o inglês... Inglês eu também falo, né? O inglês é um ativo importantíssimo no óleo e gás. Na indústria do óleo e gás, isso ainda mais em 2007, né? 2008. Lá atrás. E aí eu fiz, rapaz, como é esse negócio do petróleo aí? Ele falou, rapaz, minha filha tem nível médio e nunca não fez o nível superior, mas ela fala inglês. Então, assim, ela só fala inglês e o seu inglês é melhor do que o dela. Porque eu fiz o nível médio nos Estados Unidos, né? Rapaz, seu inglês, o cara é bom do inglês. Até hoje eu tento imitar Matheus falando inglês. Aí ele falou, o seu inglês é melhor do que o dela. Aí eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, não, ela trabalha lá, pega um helicóptero, vai pra plataforma, fica 15 dias lá e volta. E
tá de folga. Aí você despertou de que existia uma oportunidade. Aí eu falei, rapaz, como é isso aí do petróleo? Me explica melhor. Ele falou, não, e ganha bem e tal. Depois eu descobri, né? E a gente entra na indústria. Sim. Ela era radiooperadora, né? Que é a pessoa da comunicação, recebe as aeronaves e tal. E aí, um grande amigo meu, que hoje mora inclusive em Portugal, me fala sobre um curso na área de petróleo aqui em Salvador, que ele estava fazendo. Ah, irmão, tô fazendo um curso aqui no petróleo e tal. Aí eu falei, velho, vou embora. Vou embora e vou cair nesse negócio aí. E aí conversei com meu pai. E meu pai falou, rapaz, vem embora, esse negócio de petróleo é bom aí, é negócio de ficar rico. Eu falei, opa, vou embora. E aí volto para Salvador e começo a fazer um curso de tecnólogo em petróleo e gás. Sim. Né? Numa universidade particular. Era a oportunidade que tinha Era a ali para oportunidade você que tinha, era o que estava aberto no momento. Então trabalhar e cursar. Eu já volto e engajo nessa ideia, né? Do óleo e gás. Vou dar aula de inglês e aí começo a trabalhar e estudar, né? E aí conheci a mãe da minha filha na faculdade. Eu volto em agosto. A gente se conhece em março. E em janeiro eu sou pai. Então, assim, voltei dos Estados Unidos pro Brasil. O negócio foi rápido. O negócio foi... Comecei a estudar e trabalhar, e aí me caiu essa bomba, né? Maravilhosa. Sim. Que eu digo que Filho é maravilhoso. minha filha salvou minha vida, né? Sim, então, assim, eu deixo de ser um cara que volto com uma ideia, mas sem perspectiva. Isso aí. Né? Porque eu vinha pro óleo e gás, mas se não der certo, depois eu ia fazer educação física, eu ia fazer administração, eu ia fazer qualquer coisa da vida e... Inclusive, nós temos muito esse perfil, assim, arrojado, por causa dos nossos filhos, né? Sim. Pelo menos nós dois podemos dizer isso, né? E aí eu descubro que você pai sendo estagiário em uma oficina mecânica. Né? Um amigo do meu pai tem uma oficina mecânica, e na época eu tinha voltado, estava estudando, trabalhando, aí batia aqui, batia ali, dava aula de inglês, e aí começa a trabalhar nessa oficina mecânica. E aí descubro que você é pai, com salário de estagiário, né? meio período de trabalho. E aí eu não tive nem coragem de contar aos meus pais que eu ia ser pai. Isso é que ano? 2008. Que Letícia vai fazer 15. Né? Letícia é de 2009, 9 de janeiro de 2009. Sim. E aí eu digerindo aquela situação e falando, meu Deus, como é que eu vou fazer para contar essa agora, meu irmão? Voltei dos Estados Unidos, tô trabalhando tô pior do que o pai do Cris. Aí eu fui, meu irmão, aí teve um casamento, e meu pai foi com minha mãe para esse casamento, e esse tio também foi. E aí no outro dia de manhã, minha mãe acorda e fala, você vai ser pai? Eita. Aí eu olhei e falei assim, rapaz, como assim, você tá sabendo? Não, porque a gente foi no casamento ontem e tal pessoa tava lá e contou pra gente. Falei, rapaz, graças a Deus, porque eu não sabia como eu ia contar isso. Eu tava tentando entender como é que eu ia fazer pra trazer essa notícia. Alguém me salvou. Eu falei, graças a Deus que essa notícia chegou, já tirou esse peso. E aí, mais uma vez, meu pai, muito realista da forma que bateu no meu ombro. Você arrumou o seu desafio. E aí ele fala, cara, sempre quis ser avô, que massa, parabéns, sensacional. Agora o filho é seu e as contas também, viu? Eita. Não acho que você vai fazer um filho e vai trazer para eu criar, não. Vou amar sua filha, sou avô, amo você. Agora a responsabilidade é toda sua. E eu fiz, não, o meu medo era só de dar a notícia. O resto eu já sei o que vai acontecer. Deixa comigo, eu vou matar no peito e vou sair jogando. E aí eu continuo no curso, né? Eu formo. E aí eu dava aula de inglês, fazia várias coisas para poder fazer a correria do dinheiro, né? E era uma vida que estava chegando ali. E próximo a formar, em uma das aulas, um professor citou a empresa na qual eu trabalho hoje, né? Citou a empresa, ele trabalhava no CREA. Isso é massa, né, cara? A primeira empresa que você trabalhou no setor do óleo e gás é a mesma empresa que hoje você é o gerente, né? Isso aí é algo muito bacana, né? Você saiu dela um tempo, você vai contar. Sim. Transitou por diversas outras empresas, inclusive uma delas foi comigo lá, na outra companhia, e voltou depois como gerente. Né? Sim. E aí o professor cita essa empresa e ele fala o nome de um gerente que tinha lá. Contato. Não, ele só citou. Ele não deu nenhum contato, ele citou. Sim. E eu anotei.
Anotei o nome da empresa e anotei o nome do cara. E aí eu vou pra casa e eu falo, rapaz, vou ter que achar esse cara. Em algum lugar. E aí entro no site, Lista tal, telefônica. e faço ligação, lista telefônica. Liga. Eu sei que numa certa feita eu liguei, a pessoa atendeu e eu falei muito sério o nome do cara e que eu precisava falar com o cara e a pessoa transfere a ligação. Maravilha. E quando a pessoa cara transfere do a gol. ligação pra ele, ele atende. E aí eu, oi, boa tarde e tal, e expliquei a situação e falei da minha necessidade e da minha vontade de trabalhar lá. E ele me chama para uma entrevista. Me chama para uma entrevista e me explica tudo. E fez assim, ó, agora você vai ter que trabalhar 7 dias aqui e tal, 7 dias em casa. Eu fiz assim, rapaz, mas eu tô me formando. Eu não tenho como ficar ainda 7 dias sem ir para aula, senão eu vou... Ele fez, não, então vá, se forme e volte. E assim eu fiz. Eu fui, Foi lá, eu estava acho que no último semestre, faltavam alguns meses. E aí eu me formo em tecnólogo em petróleo e gás e aí volto e bato na porta dele. E aí ele me deu uma oportunidade, realmente, é um cara que até hoje, eu ainda lido muito com ele, ainda é um cara com o qual ainda... Hoje ele é seu colega. Hoje ele é meu colega, uma referência para mim, mas hoje nós trabalhamos junto, né? Sem dúvida. E aí esse cara me dá uma oportunidade e é muito engraçado o que ele fala para mim, porque ele fala assim, ó, velho, deixa eu te falar uma parada, você tem cara de playboy. Porque fazer um parênteses, é porque a indústria do petróleo ela é muito dura. Como o cara falou pra mim lá, ou você nada ou você afunda, você tem um alvo nas suas costas, aquilo era verdade. Se eu não fosse bem, esqueça. E a cara de playboy, se Matheus tem cara de playboy, imagina eu, né? E é naquela época, né? Então, assim, tatuado, ninguém tinha tatuagem, não tinha tatuagem no antebraço, né? E ele olha pra mim e ele fala, ó, você tem cara de playboy, você não vai dar certo aqui. Aí mexeu com o cara errado. Você não vai dar certo aqui, eu vou te dar o emprego, mas eu já sei que você vai pedir pra sair, mas eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu fiz, não, chefe, tá tranquilo. Eu morei nos Estados Unidos, mas eu não fui fazer intercâmbio, não. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui com a família. Quando eu fui depois sozinho, eu fui só. Isso. E eu trabalhei na construção civil, eu tive muito trampo duro. Eu falei do posto e tal, para não passar a noite toda aqui falando, mas... Sim. Assim, eu fiz o que precisava ser feito para trabalhar, né? Claro. Então, durante o verão, a gente tinha a construção civil. Então, eu ajustava a minha escala no posto para trabalhar à noite, para poder de dia e fazer o trampo da construção civil, porque os caras pagavam 4, 5 vezes mais. Sim. Mas eu trabalhava quebrando asfalto, carregando trabalho peso, duro. Era o trabalho de construção civil. Duro. E aí eu entro no óleo e gás, eu costumo dizer que meu primeiro dia de trabalho... Você entrou direto na perfuração? Não, eu entrei primeiro na sonda de serviço. Certo. A perfuração estava chegando no Brasil ainda. Certo. Isso foi 2011. Então a sonda ela ainda estava... Eles estavam no processo de iniciar as atividades. Tinham começado, mas tinham parado, então estavam voltando para o campo e eu entro na sonda de serviço. Sim. Eu entrei, Caio entrou no óleo e gás como trainee. Foi. Mas já graduado engenheiro. Eu entro no óleo e gás... Eu entrei no óleo e gás como auxiliar de engenharia. Auxiliar de engenharia. Sim, auxiliar de engenharia. Eu entro no operacional. Então eu entro literalmente no braçal, né? Você entrou no braçal. Eu entrei no... Batendo martelo, exatamente. Marreta, porrada, eu entrei... apertando conexão, limpando tubo. Eu chego no meu primeiro dia de trabalho, né? Quando eu vou dormir, eu vou jantar e eu não conseguia cortar uma carne. Porque eu tinha cãibra nos braços. O dia de trabalho tinha sido... O dia de trabalho tinha sido... Louco. Então, assim, eu comi literalmente de mão. Comia carne de mão e... Mas sou muito grato por tudo que eu passei, né? Sim. E aí me cai o primeiro salário do petróleo e erraram na minha contratação. Me contrataram 4 níveis acima de onde eu deveria ter sido contratado. E eu chego em casa, meu pai, rapaz, o dinheiro desse negócio do petróleo é bom. Rapaz, eu não lhe falei, escute seu pai e tal. Eu falei, meu pai, eu trabalhava um mês pra ganhar X. Eu trabalhei 7, eu entrei dia 14, trabalhei 7 dias, folguei 7, bateu 3x do que eu ganhava trabalhando no mês todo. Meu pai, rapaz, eu lhe disse. Tá vendo que você tá indo no lugar certo. E aí depois eu descubro que eu fui contratado errado, né? A empresa... Que você entrou como plataformista, né? Não, eu entrei como operador de sonda. Operador de sonda. Então assim, aí passou os 7 dias de folga, quando eu vou pra reunião... Operacionalzaço. Pré-embarque, o chefe me chama. E fala, bicho, a gente errou na sua contratação.
Aí eu falei, não, Que notícia. eu fiz alguma coisa errada. Ele fez, não, foi um erro nosso interno e a gente vai precisar te reclassificar. Mas tá tudo bem, se você não quiser, a gente pode só dar baixa sua carteira e te mandar embora. Eu falei, não, pô, calma. Eu quero. Eu só não tenho dinheiro para lhe devolver. Ele, eu não quero seu dinheiro, não. O dinheiro que caiu na sua conta é seu. Sim. Então fique com esse dinheiro, mas a gente vai ter que te reclassificar. Sim. E aí começa minha trajetória no petróleo, né? Isso em 2011. 2011. E aí eu começo minha trajetória no petróleo, né? Eu sou apaixonado por essa empresa, é a empresa na qual eu trabalho hoje. Sim. Muitas dessas pessoas lá de 2011 ainda estão lá. Então eu me sinto muito em casa. E aí eu saio da zona de serviço pelo inglês, né? Eu vou na perfuração porque tinha um americano que trabalhava lá. Só um gancho aqui, Matheus. Essa questão do inglês, que eu costumo falar da importância das habilidades comportamentais, dos soft skills. O inglês, ele é um parêntese, que o inglês é uma habilidade técnica. É uma habilidade em que você vai lá, estuda, eventualmente tem um certificado. Não é o meu caso, não é o seu caso também, porque ambos não tínhamos condições de estar fazendo o AQB, o EBEC, etc. e ter esses certificados. No seu caso, você teve a oportunidade de viver nos Estados Unidos. No meu caso, eu tive que aprender naturalmente. Então, tive que ser um autodidata nessa área e me desenvolver e procurar amigos. Olha o network de novo. Sim. Gringos que queriam aprender português e eu ensinar português e the book is on the table, aquela história toda. Sim. Fui lá e aprendi. Mas o inglês é uma habilidade, é um hard skills, é uma habilidade técnica que proporciona a você uma barreira de entrada menor. Sim. Na indústria, porque você vai ter acesso. Sim. A quem? Acesso ao seu patrocinador, ao seu investidor e à sua liderança. Não vai ter pessoa que vai falar por você, você vai falar diretamente com ele. E aí você foi para outro setor por causa do seu inglês. Exatamente. Eu tive a oportunidade. Eu lembro que a empresa na época queria comprar alguns equipamentos nos Estados Unidos, então eles me trazem para fazer essa busca. Tem um cara aqui que fala inglês fluente. E aí eles me tiram, né, desse início brutal e me trazem para dentro do escritório. E para que eu fizesse essa busca dos equipamentos dos Estados Unidos pela internet, fizesse o primeiro contato, e aí a sonda de perfuração sai. E precisava de um cara que falasse inglês lá para dar um suporte. Porque sempre vem os expatriados, sempre vem... Nós tínhamos um americano que ficava na sonda. Sim, né, que é o cargo de comprimento, ele é o representante do investidor gringo na operação. Sim. E aí eu caio de paraquedas, né? Eu já tinha caído de paraquedas no petróleo, assim, na operação em si. Sim, não sabia, tudo muito novo. Eu era tecnólogo, mas assim, existe uma diferença Só vivendo. abissal do que você estuda para quando você vai para dentro da coisa, né? E aí eu caio na perfuração. E aí é um mundo tudo novo e é 10 vezes maior do que o que eu estava acostumado. Proporcionalmente. Apesar de ser óleo e gás, mas é um outro jogo, né? Atmosfera de muito dinheiro. Tudo é muito caro. Tudo né? muito caro. Tudo é muita responsabilidade. Muita então, responsabilidade. Eu caio nesse mundo aí, o resto é história. Sim. Eu entendi que eu precisava me desenvolver e aí eu volto para a universidade agora, já não abrindo mais mão de embarcar, mas desenvolvendo cada vez mais essa habilidade de relacionamento, né? Porque eu chegava para os professores e negociava, cara, não me reprove por falta. Naquela época a gente não tinha as aulas online, essa facilidade, a facilidade. que a gente tem hoje, né? Isso muito. Tem então muito isso. Eu conversava com os professores e conversava com a coordenação. Não me reprovem por falta, eu estou trabalhando. E aí eu levava a carta da empresa e dizia, eu trabalho nesse regime, eu preciso me formar, eu tenho uma filha. Até mesmo acesso ao conteúdo que a gente tem hoje, né? Por exemplo, muito difícil, o cara hoje pode abrir aí esse podcast ou abrir um vídeo seu e tá tendo acesso a esse conteúdo que tem aqui, somado aqui 20 anos. Sim. 20 anos de carreira de um cara que saiu de uma vaga de peão, com todo respeito à operação e a galera que bate a chave lá. E em 10 anos, 12 anos, é gerente da empresa que ele começou como peão. E aí só para dar uma magnitude, eu não vou falar questões de dinheiro, talvez você ganhe 1000% a mais do que você ganhava lá atrás quando você corrige tudo. O mesmo comigo, né? O mesmo comigo. Apesar de eu não ter começado como peão, eu comecei como um cargo técnico, né? Que era o cargo de auxiliar de engenharia, como auxiliado fiscal de perfuração. E a gente teve que batalhar muito
e numa indústria hostil, numa indústria em que até hoje tem muito a questão da influência do QI, né? Sim. Tem muito, inclusive é uma piada interna nossa, né? Entre eu, você e Alisson. Por que indicou você, cara? Por que você é o gerente? Então, o cara hoje senta aqui, assiste, dá um play num vídeo desse e tem essa oportunidade. No passado tinha também, o YouTube já tem bastante tempo, as plataformas de streaming, mas não era nesse nível, né? E as pessoas, por questão cultural, o brasileiro ele tende a reter a informação. Então eu tenho isso aqui, eu tenho medo de divulgar e medo de passar adiante essa informação. E isso aí só dificultou, só torna o seu mérito maior ainda. Porque você tinha que ir, de fato, fisicamente na sua aula, assistir sua aula, senão você ia tomar pau. Como a gente fala aqui, né? Tomar pau, perder, e não ia se formar. E aí eu chego nos professores, chego na coordenação, né, e abro a situação. Digo, ó, cara, eu preciso me formar, eu preciso dessa graduação, eu não tenho como vir para todas as aulas, e assim, não me reprovem por falta. Eu vou correr atrás do conteúdo. Não me reprovem por falta, me reprovem por nota, mas me deem essa ajuda, né? Me auxiliem, a chance, né? Eu tenho professores que eu trago até hoje são colegas de trabalho, né? Colegas da indústria e são pessoas que eu sou muito grato e eu deixo muito claro isso para eles. Eu acho que te deram uma mãozinha ali, né? A gente precisa ser Não te reprovou por falta. Não me reprovou por falta. Eu tinha colegas que eu chegava e a galera me atualizava, né? Eu dizia, pô, velho, quando eu chegava e a galera, não, vamos pra faculdade. Tinha tempo, né? Então vamos pra faculdade hoje 1h da tarde, a aula era 19 horas. Pra estudar pra prova. E aí chegava 1h da tarde para os caras me repassar o conteúdo. Sim. Ó, a gente viu isso, a gente viu aquilo, a gente viu isso, a gente viu aquilo. E aí, nessa luta, eu consigo me formar em engenharia. Quando você se formou em engenharia, foi antes da gente trabalhar, não foi? Não, foi quando a gente trabalhava. Isso, e aí eu digo que é o capítulo que muda a minha história de vida, né? Que é ter ido trabalhar com você, Alisson. Eu sempre fui um cara muito trabalhador, eu sempre fui muito desenrolado. Isso aqui não é combinado não, viu? Tem uma galera aí que acha que tá combinado isso aqui. Aqui é genuíno, aqui é verdade, a gente não... Muito obrigado. A gente tem uma característica de não precisar fazer média. Não, né? Mas não precisamos. Porque quando a gente se posiciona com carinho, com admiração, realmente é genuíno. E eu tô nesse momento de finalização do curso de engenharia, nessa batalha, nessa guerra e tal... E vou trabalhar com esses caras, né? Com o Caio, com o Alisson e com esse gringo, né? Que primeiro ele apertou o Caio, mas depois abraçou como filho e Alisson. E é um cara que de um conhecimento... esse cara é... Conhecimento absurdo. Absurdo. E é um cara que não tinha medo de ensinar. Nossa, e ele treinou a gente de uma maneira que... assim, é um absurdo. Falta até as palavras, porque... ele treinou a gente de A a Z, né, cara? Então ele treinou a gente sobre como ter a mentalidade certa, como ter o network certo, como se planejar, como se posicionar, como falar, como você coloca o seu corpo numa reunião, como falar em frente às pessoas que têm experiência. Eu me arrepio falando desse cara. Esse cara é realmente um americano, um cara fera. Ele ensinou pra gente que a gente só não conseguiria fazer duas coisas. Empurrar uma corda e fazer uma bola rolar pra cima. Fora isso, a gente podia fazer qualquer coisa. E ele botou na nossa cabeça que quanto mais valor a gente tinha dentro da corporação, mais tarde nós seríamos mandados embora. Porque a indústria do petróleo, a indústria de commodity, ela é muito volátil. Né? Então, assim, a gente está falando de 2016, 2015. Quando o mercado ainda era muito pequeno, quando os players ainda eram muito reduzidos. Então, não tinha aberto ainda o mercado da maneira que é hoje, né? Quem estava trabalhando no petróleo precisava sobreviver no petróleo. Precisava ser muito bom. Precisava ser muito bom e ter muita competência e fazer o que precisasse ser feito. Isso. Né? Então, ele chamava a gente e dizia, ó, a gente só não consegue fazer duas coisas. Empurrar a corda... E ela andar, porque ela vai dobrar, e fazer uma bola subir o morro. Sim. Fora isso, era isso aí mesmo. Tudo a gente consegue fazer. E o cara botou a gente em todos os processos. Todos. Né? Desde contrato, fiscalização de construção civil. Todos. Ensinou a gente como medir... Não, a gente fez tudo, cara. Tudo, cara. Motoristas...
Faltava alguém para ir pegar alguém no aeroporto, a gente ia, Motorista, era motorista, tradutor, acompanhamento de construção DDS, civil. cara, eu fazia DDS, você fazia DDS, pegava um tópico de segurança do trabalho e ia lá e falava, e aí ele falava como a gente tinha que se posicionar no DDS. Esse cara botou a gente para fazer exatamente tudo na cadeia do petróleo. E aí ele ensina isso a gente já tinha essa história de vida, né, que já não tinha melindre para fazer muita coisa. Caio, apesar de ter sido um aluno brilhante da Universidade Federal, mas é um cara que sempre meteu mão, sempre fez, sempre ficou sem dormir, sempre teve o sentimento de dono da operação, né? Sim, fazia o que tinha que ser feito. E eu que também vim da operação, vim de baixo e entendia que aquilo ali era o meu ganha-pão, era o futuro da minha filha. Nessa época eu cheguei a ficar 60 dias embarcado. 60 nessa época o termo apropriado é confinado, né? Sim. A gente fala embarcado, mas como é em terra... É um regime, né? É um regime, confinado. Eu cheguei a ficar 60 dias. Eu ficava 3, 4 dias, dormia 2 horas por dia. O pessoal não entendia nada. Rapaz, de onde saiu esse cara? Na minha época a gente não tinha tecnologia nem o know-how que a gente tem hoje, né? Então as coisas demoravam muito mais. O que a gente faz hoje em 10, 12 dias, a gente fazia em 45. Sim. Né? E então a gente tinha um intervalo entre operações de horas, né? De 8 horas, 12 horas, que é quando você precisa esperar a cura de um cimento, quando ele é aplicado. Sim, sim. E por sorte, o meu gerente, o engenheiro sênior na época que trabalhava comigo, era vizinho de uma namorada que eu tinha nessa época. Sim. Então era esse momento que eu não ia nem na minha casa, porque ela morava em Vila do Atlântico, eu morava na Vila Laura, então assim, eu não ia nem em casa. Eu ia na casa lá dela. Na casa da namorada, ver a namorada. Porque era vizinha do meu gerente, ela teve que eu tomar um banho, trocar de roupa, comer uma comida diferente e voltar. É loucura. Né? Então, assim, a indústria evoluiu muito hoje. Evoluiu muito hoje para o cuidado com as pessoas, para os direitos que as pessoas têm, né? Para essas situações. Mas antigamente a gente era meio que... Era onde o filho chora e mãe não vê, né? Eu lembro que tiveram momentos de desafio assim. Eu lembro de um embarque meu, que eu fiquei 4 dias testando um equipamento de controle de poço. E eu dormi, acho que nos 4 dias, cara, eu dormi umas 10 horas, no máximo. Entre os 4 dias. Uhum. Meus pés estavam super inchados e tal. Eu lembro de eu caminhando assim nesse trabalho eu era tudo. Eu era o fiscal, eu era o tradutor, eu era o engenheiro de relações com a ANP, o engenheiro do custo. O cara que tinha feito o programa era eu. Eu fazia o trabalho de 7 pessoas. Isso dá uma bagagem pra gente pra depois reconhecer pessoas também, né? Exatamente. Porque você sabe o que elas estão passando, pra onde elas estão indo, quais são as dificuldades. Então, só pra finalizar aqui, né? Eu vou trabalhar nessa empresa e aí eu conheço esses caras que mostram pra mim que eu não precisava ser só uma mão de obra. Eu não precisava ser só o cara que ia lá, que ia perder as noites, que ia morrer lá e estaria lá para sempre. Então, esses caras me trazem o entendimento de que eu poderia ser algo a mais, né? Pela excelência que eles tinham, pela forma como eles conduziam as coisas e por serem caras que saíram praticamente do mesmo lugar que eu saí. Porque eu dizia, eu não vou crescer nessa parada nunca, porque quem vai crescer é os caras que são filho de... Que é o primo de fulano. Primo de alguém, filho de alguém da Petrobras e alguém de alguém que eu, era, né? O que a gente via, né? Então, assim, eu venho de um lugar que não tem ninguém de petróleo. O que é petróleo? Não sabia nem o que era petróleo. Fui um mero operador de sonda. Quando eu vou trabalhar com o Caio e com o Alisson, eu entendo que, não, peraí. Eu posso chegar numa parada melhor aqui. Deixa eu colar com esses caras aqui. E graças a Deus, a gente desenvolveu uma amizade, uma parceria e... Eu me lembro muito de nós conversando sobre isso, né? Da questão da mentalidade, de acreditar que dava pra... Eu me lembro, por exemplo, de um colega que falou tal, Matheus não vai passar de um intérprete. Eu sempre gosto de lembrar disso. Em todo momento de desafio que nós temos, o intérprete hoje é o gerente da empresa, né? Então, porque você acreditou em você. Então, quando o Caio falou lá em 2015, em 2016, que dava sim, que dava para fazer acontecer, você acreditou. Porque a pessoa tem que acreditar. Se você não acreditar, meu amigo, se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? E quando você cresce
assim, por mérito, né? Por ter entregue, por ter trabalhado, o sabor é outro. E as pessoas te reconhecem de forma diferente, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje que estão até hoje lá na Sonda. Isso. E os caras vibram quando eu chego, porque eles me veem como gente da gente, né? Sim. Porque você... Esse cara é como eu. E é o que eu digo sempre a todos que trabalham comigo. Nós somos iguais. Sem dúvida. Nós precisamos dar respostas a pessoas diferentes e temos responsabilidades diferentes. Mas nós somos iguais. Todo mundo é gente. Vocês são pessoas como eu. Sim. E se vocês quiserem crescer, vocês vão crescer. E eu incentivo muito isso. Né? Eu compartilho muito conhecimento, eu dou muito abertura, eu animo muito a minha equipe. Então, assim, é muito gratificante para mim chegar na Sonda hoje e os caras me abraçarem, pô. Sim. E aí, chefe, como é que tá? E é de verdade, não é forçado, né? Sim, sim. E isso é genuíno. É genuíno, é sensacional. É genuíno, né? Isso aí é a habilidade da liderança. Né? Porque a liderança que não é coerente, é uma palavra que a gente gosta de utilizar, né? Uma liderança que não é coerente, ela não se sustenta no médio e longo prazo. Então, o seu liderado, ele percebe que tem verdade no que você está falando. Com certeza. Que não é só por conveniência. Com certeza. Aquela coisa do bora lá. Ele não é descartável. Isso, exato. Eu me importo. E eu que literalmente me importo. Eu realmente me importo. Realmente se importa. Realmente se importa. E isso é muito importante. E foi muito engraçado, né, que eu voltei para essa empresa onde eu estou agora, eu voltei em janeiro. E aí um dos supervisores, quando eu cheguei na Sonda a primeira vez, ele me chamou para conversar. E aí ele fez assim, rapaz, os caras estavam numa festa aí que você voltou, que o Matheus voltou, e aí eu chamei eles e disse, olha, não esqueçam não, que aí vocês têm que entregar. Existe hierarquia. Matheus é muito nosso parceiro, mas Matheus precisa entregar. Com certeza, vai ser cobrado. Que vocês vão ter que entregar. A empresa tem um dono. A empresa tem um dono, não é minha. E eu sou muito claro com eles com relação a isso. Ó, galera, nós somos uma equipe. A vitória é de vocês, a derrota primeiro é em mim, depois a gente divide. Mas a gente tem um trabalho a fazer. E o conceito do ganha-ganha. Exatamente. Aí vem o Arthur novamente. Né? Sim. Ele falava, trabalho só gera um bom ambiente. Trabalho gera um bom ambiente. Ele queria dizer a mesma coisa que você acabou de falar com outras palavras. É o ganha-ganha. Exatamente. Então vamos ter um ambiente saudável, mas todo mundo vai ter que correr pro mesmo lado. Exato. E eu vendo muito isso para eles, de que eu me importo muito com eles e eu me sinto muito abraçado por eles, mas que isso não supera a nossa necessidade de entrega. Claro. Eu preciso entregar, eles precisam entregar. E eu digo muito a eles assim, ó, eu gosto de ser bom. Eu gosto de ser bom. Sim. A gente não foi atleta profissional, mas tivemos o sonho em um dado momento de ser atleta e eu gosto muito da competição e eu digo muito a eles, ó. O que é bom também, né? O que é bom. O que é bom também. Porque não é uma competição para ser melhor que alguém. Sim. É uma competição para ser melhor que você. Naquele momento específico, e eu fico muito à vontade para falar isso, a humildade de querer aprender com um cara mais novo do que você. Sim. Tô me utilizando como exemplo. Mas nem todo mundo tem essa humildade. Essa humildade de enxergar. É o que eu falo, pô, se o cara tem 5 anos de empresa, você tem 10, na mesma posição, e o cara é o gerente e você não é, o que esse cara fez de diferente de você, entendeu? Então, por exemplo, a empresa que você trabalha hoje, ela tinha muitas, nós sabemos disso, ela tinha muitas pessoas candidatas ao seu cargo lá dentro, mas ela foi te buscar lá, onde você estava. Por quê? Porque as pessoas naquela estrutura não entenderam o que precisa ser feito para ter o cargo de gestor. E tem muita gente que confunde, por exemplo, tem muita gente que fala, pô, Caio, eu dou o meu melhor aqui, cara. Eu sou muito bom aqui na operação que eu faço. Aí eu falo, cara, mas o que você conhece do negócio da companhia que você representa? Você só é um cara que tá ali pra tá com raiva do seu patrão? Ah, o patrão que tá ganhando dinheiro, a empresa é rica, a empresa é de petróleo. Ou você procura gerar resultado? Fora do seu ambiente, qual é o resultado que você está gerando?
O líder lá em cima, cara, o CEO, o CFO, o cara, ele olha a visão sua 360. Ele não olha que você é bom naquilo, não. Macro. Inclusive, funciona diferente. Quando você é muito bom disso, por exemplo, trazendo para o mundo da perfuração, quando você é um excelente cimentador, amigo, vai ser difícil você ser um gerente, me desculpe. Porque você é muito técnico. E as carreiras executivas, as carreiras de gestores, você precisa ser generalista. Ah, Caio, isso quer dizer que você não pode saber a parte técnica? Não estou falando isso. Inclusive, tanto eu quanto o Matheus, a gente começou no técnico, no operacional. E nós fomos muito bons tecnicamente. Nós ainda somos muito bons tecnicamente. E é difícil fazer essa transição, cara. É muito difícil. Meu Deus. É muito difícil, cara. Não é fácil. Por quê? Porque tem o orgulho. Você gosta de falar, eu sou bom disso. E além do orgulho, você tem o hábito, né, cara? Isso. Você tem o olho clínico, você sabe o que está acontecendo. E pra gente atingir a maturidade do delegar é muito complicado. Quando você está acostumado a fazer, a estar lá e a ser bom naquilo, é muito complicado você entregar aquilo para alguém. Sim. Porque você não tira o olho, né? Você fica naquela interseção entre fazer a parte de gestão e aí você entra custo, reunião e congresso e tudo que precisa ser feito na parte de gestão, né? De pessoas e toda essa liderança, gerir equipe, conflito. E estar ligado diretamente na operação é complicado. Então até você ter a maturidade para realmente entregar, lógico que acompanhar, lógico que dar feedback, lógico que estar à disposição, mas você precisa entregar. Sim. Né? Ter as pessoas corretas. Ter as pessoas corretas e esse é um ponto crucial para qualquer operação. Né? Confiar e ter as pessoas corretas e é um ponto que eu bato muito porque eu ouvia muitas pessoas reclamando. Eu, como engenheiro, ouvia muitos colegas e os gestores reclamando de que o RH me complica porque me dá um cara que não tem nada a ver com o perfil do que eu preciso. Só reclamação, né? E reclamava do RH, e reclamava da contratação, e reclamava do colaborador, e tinha um turnover alto, e eu falava, cara, você participa do seu processo de contratação? Ah, não. Eu digo, então, como é que você quer que a contratação feita pelo RH reflita no que você precisa? Não tem como. Você precisa ser parte do seu processo de contratação. Lógico que o RH vai fazer um primeiro momento de seleção, sim, mas depois você precisa estar inserido nisso. Você precisa, porque, na verdade, as pessoas não querem a responsabilidade. Isso. Né? Não estou dizendo que o RH não faz. O RH faz um trabalho sensacional. A partir do momento que você não quer ter a responsabilidade, você vai dizer, não, Caio, o contrato e me entrega. Se der errado, foi Caio. Foi Caio. Se der certo, fui eu. Isso. Porque eu peguei o cara, treinei e o cara vingou. Agora, se o cara não tiver nada a ver com o que precisa ser, eu vou dizer que foi Caio que contratou e me entregou o cara. Então as pessoas querem se eximir da responsabilidade. E isso é um grande tema. Que bom que você trouxe isso à tona, porque para você ser um executivo de alto escalão, um executivo águia, você precisa gostar de assumir responsabilidades. Responsabilidades que são geridas por você. Exatamente. Como o Matheus falou, se o RH contratou, depois é fácil dizer que o RH está errado. Mas por que você não foi lá e disse o que o RH tinha que fazer? Porque lá em cima, o CEO, o investidor, o shareholder, o cara, ele vai falar, esse gestor não sabia quem o RH estava contratando? Não existe burro no mundo. Não existe. Ninguém chega nessas posições à toa. Não é isso? Com certeza. Ninguém chega à toa lá. A responsabilidade é algo que, até para funções de sonda. Quanto cara não quer ser encarregado nunca de sonda? O cara quer ficar ali no sondador, porque ele não quer a responsabilidade do encarregado. Fiscal, o cara não quer ter a responsabilidade do gerente. Ele não quer passar para outro patamar. E assumir a responsabilidade. Cara, essa semana eu fiquei muito feliz com um seguidor que é um cara próximo. É um cara próximo da minha família. Ele exerce um cargo relativamente simples em uma empresa. E assistiu um vídeo. Foi lá e assumiu o papel de líder que estava em aberto
Sensacional. O cara tinha 5 anos na empresa, cara. Sensacional. O cara ouviu um vídeo e falou, eu vou assumir a liderança. Sensacional. Cara, porque a gente abriu a boca? Porque eu abri a boca, porque você tá abrindo a boca aqui. Tem que assumir a liderança, tem que assumir a responsabilidade. A gente parte do princípio que não vai dar conta, né? De que medo. eu não fui o indicado, eu não Tem tenho um costa quente, eu não tenho ninguém para me ajudar, então assim, eu não vou dar conta e eu vou perder o meu emprego. Então, para eu não assumir a responsabilidade e me expor, eu fico onde eu tô na minha zona de conforto, garanto entre aspas o meu salário aqui, porque é algo que eu já sei fazer, e deixa quem quiser a boca lá. Sim. Então, quem quiser assumir, que assuma. Isso. E eu acho que o primeiro passo para você se tornar um executivo águia, né, é você gostar da responsabilidade. Sim, cara. Porque com grande poder vem grandes responsabilidades, né? E geralmente você primeiro assume a responsabilidade para depois ter o crescimento. Exatamente. As pessoas querem o crescimento para assumir a responsabilidade. E não é assim que funciona. Não funciona assim. Primeiro você precisa demonstrar a necessidade, o interesse, a capacidade de entrega para depois ser reconhecido. Exatamente. Então, como aconteceu comigo, né? Sim. Desde 2020 que eu assumi a pasta da gerência. Sim. Efetivamente. Não no papel, mas efetivamente sim. E jamais disse não quero, eu não recebo, meu salário não é equivalente ao de um gerente, não. E o que é que eu fiz? Eu assumi, me dê que eu vou gerar resultado. Entreguei, gerei resultado, criei um ambiente que a empresa nunca teve, no que tange a pessoas, gerir pessoas, na parte da comportamental. Gerei recurso para a empresa, receitas para a empresa, em setores que não me competem. Então, botei dinheiro no bolso da empresa, numa área que não é a minha. Gerei valor, assumi a responsabilidade, depois eu fui lá cobrar. Porque é importante também você se posicionar. Claro. Você ter porque senão também alguns gestores eles vão ficar confortáveis. Pô, o Matheus faz o trabalho de 10 pessoas. O Matheus já passou por isso. Depois, em outro momento, você pode até contar. Em uma determinada empresa no norte do país, Matheus fazia o trabalho de 10 pessoas. E nessa empresa não era reconhecido pelo trabalho que fazia. O que levou ele a mudar de ar. E tá tudo certo com isso. Tá. O grande questão é tomar a atitude. Tomar a atitude, a decisão de mudar, de assumir a responsabilidade, de ir. E a gente é ser humano. Não dá pra dizer que, cara, é fácil assim, cara. Você assumiu a perfuração e você não teve medo e você... Não, amigo, eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. É claro que é desafiador. Com certeza. Pô, e a gente se fala, né? Matheus também fala comigo e eu falo, pô, cara, e aí? Eu assumo esse negócio e a gente tem que ser coerente com vocês, com a minha audiência. A gente vai oscilar. A motivação não é todo dia, mas você tem que estar pronto para assumir. Pronto para assumir. Ou dar o seu melhor para assumir de maneira melhor. Mesmo que você não se ache o cara para assumir aquela posição naquele momento. E geralmente nós não somos, né? Sim. Geralmente nós não estamos prontos para a vaga, né? É muito difícil você dizer que um cara vai assumir o primeiro cargo de gerência dele na carreira profissional e ele vai estar pronto para aquilo. Ele tem as competências, ele tem o comprometimento, mas ele se torna gerente. Sim. Ele vai, ao estar na vaga, se moldar à necessidade. Sim. Porque é algo novo. Ninguém está pronto para algo que ele nunca fez. Sim. Né? Você aprende algumas ferramentas e tem mais ou menos o caminho aonde seguir, mas você não está pronto. Não, ninguém tá. Você se torna. Né? A partir do momento que você exerce o cargo, que você passa pelos desafios, que você começa a entender realmente a função, você se torna. E assim, eu graças a Deus, assim, a minha carreira ela foi pautada por pessoas muito sensacionais, cara. Eu tive vira a minha chave lá quando eu conheço vocês, mas eu tenho algumas pessoas que foram eu vou até citar o nome de algumas aqui, se você me permitir. Claro, fica à vontade. Né? E são pessoas que me deram oportunidades. Claro. Né? E eu tenho um carinho muito grande para as pessoas, que foram pessoas que no auge da sua competência
me ensinaram muito sobre o que eu faço hoje e ainda eu me considero muito longe ainda deles, né? Sim. Então, Porque você é humilde pra Caio, caramba. Caio, o Alisson, a Luna Viana, o Stênio Tavares, Troy Fini, Arthur Erson, Sim. Marcelo Zorzal, né? Anderson Rupp, me perdoem se eu estiver esquecendo alguém, mas essas pessoas me ensinaram muito sobre liderança, sobre ser competente, sobre ser capaz e sobre liderar pessoas. Sim. Né? Em um dado momento eu saio de uma empresa. Foram seus mentores Foram meus na mentores, sua carreira. E são pessoas que são muito exemplo, cara. Sim. Eu considero essas pessoas que são muito exemplo do que fazem, no que fazem, por que fazem, tem muita coerência. E eu fui entrevistado uma vez para a vaga na empresa onde eu estou hoje, e o cara me perguntou onde eu queria chegar. E era o CEO da empresa. E eu digo a ele na entrevista que eu quero a cadeira dele. Já estava destemido já, eu né? quero você aposentado em paz. Eu disse a ele, cara, o meu objetivo de carreira é chegar aonde você está. Né? Eu tenho eu quero ser um C-level, né? Eu quero ser um CEO ou um CEO, é o que eu pretendo fazer. É um objetivo. E aí ele me contrata e eu dou muito resultado. E nessa época eu fui para um cargo de engenheiro, né? Não era nem gerência. E me surgiram várias oportunidades. E eu digo sempre ao meu chefe, me chamaram para isso aqui, me chamaram para isso aqui, mas eu não tenho interesse, eu quero ficar aqui, eu quero crescer aqui. E aí uma empresa vem e me chama para um cargo que no nosso caso é gerente de ativo, né? Sim. É um cargo muito grande na nossa indústria. Sim. E aí eu chamo o meu gerente para conversar. Isso é maravilhoso, né? Porque você tem a habilidade de passear por completação, perfuração, gerente de ativos, que é a parte de midstream, que é a parte de produção. Então, volta à questão do generalista. Sim. E as habilidades que vão te levar ao próximo nível. Mas antes, quando você terminar, eu tenho uma pergunta. E aí eu converso com o meu gerente e passo a posição para ele. E o cara, pessoa sensacional, o cara me dá apoio. E aí o CEO me chama para conversar, né? E me bota na mesa eu, o gerente, ele, e ele fala, cara, por que você tá indo embora? Aconteceu algo aqui para você sair? Eu digo, não, pelo contrário. Na época eu trabalhava muitas horas, né? E ele Era do operacionalzão. Era operacional, engenheiro do campo mesmo. E ele fez, cara, é a quantidade de horas que você está trabalhando, a gente vai dar um jeito, a gente sabe. Então eu digo, não, chefe, quando vocês me contrataram, ninguém mentiu para mim, não. As pessoas me falaram o que eu vinha fazer aqui e qual era a necessidade. E ninguém rompeu com a palavra. O que vocês me prometeram, vocês me entregaram. E o que eu prometi e aceitei, eu entreguei. Muito mais. E aí ele fala assim, é o cargo dele? Você quer a gerência? Eu te dou a gerência. Eu tenho outros planos para ele, eu vou promover ele para outras atividades e você já está pronto para fazer. E eu disse, chefe, não é a gerência. Eu recentemente passei por isso com um funcionário nosso. Ele, 1 ano trabalhando conosco como engenheiro, né, engenheiro pleno na perfuração e completação, recebeu uma proposta para trabalhar como coordenador já, como executivo de uma outra empresa, no setor de óleo e gás. Cara, 1 ano. 1 ano trabalhando com a gente. O cara recebeu já a proposta para trabalhar como coordenador. Uma proposta incrível. Incrível. E você precisava ver a cerimônia dele para falar comigo. Ele fez um jantar, literalmente. A gente foi jantar junto para ele me contar que ele tinha recebido uma proposta. Porque eu que tinha contratado ele, eu que tinha indicado ele, feito a recomendação. E a minha reação foi exatamente essa, cara. Falei, rapaz, a gente quer que você voe, meu irmão. E voe alto. Voe muito alto. Fecha o olho. Abraça a oportunidade. A gente vai ter desafio para achar um cara para sua posição. Eu tenho que ser coerente com isso. Mas eu estou muito feliz que em 1 ano comigo aqui e com a Alisson, você já chegou a uma proposta como essa. Porque isso é sensacional. É sensacional, cara. Isso aí me alimenta muito, muito mesmo. Muito mesmo. E o que fica é o seguinte... quando o cara tá infeliz onde ele tá, ou quando ele acha que ele não é reconhecido, ou quando o ambiente para ele não é bom,
Irmão, o cara não quer nem olhar na sua cara, o cara não vai nem mais nenhum dia, o cara vai no RH, entrega a carta e fala assim, ó, tô me livrando, tchau. É. Mas quando existe o carinho, o cuidado, o respeito, as pessoas se importam com como o chefe dele vai ficar na situação. Foi muito engraçado, cara. E esse cara que trabalhava comigo é um cara que eu conheço desde os meus 15 anos de idade. Tem E é um cara que se desenvolveu na indústria e eu tive a oportunidade de trazer ele em um dado momento para trabalhar comigo. E quando o cara vai sair, ele fala, cara, e aí, o que eu faço? Porque eu não tenho coragem de pedir demissão. Eu falei, como assim, rapaz? Não, porque você que me botou aqui e a equipe era muito boa, a equipe tinha era muito fechada comigo, né? E ele fez, cara, e eu vejo como os caras aqui te tratam e como você lida com as pessoas aqui, eu não tenho coragem de pedir demissão. Eu fiz, não, mas você não tem coragem por quê? Porque eu não sei como você vai ficar perante a empresa. Eu fiz, não, esqueça. Não se preocupa com isso. Não se preocupe com isso. É parte do meu trabalho. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Sim. E a melhoria de vida das pessoas é parte do processo. Sim. Então, que bom que a gente consegue impactar as pessoas. Porque é um cara que eu incentivei muito a estudar. É um cara que eu incentivei muito a desenvolver o inglês. É um cara que eu incentivei... Porque a gente precisa impactar a vida das pessoas. Sem dúvida, cara. É o que a gente está fazendo nessa noite. O meu objetivo de vida, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto profissional, é impactar a vida das pessoas positivamente. Sim. Né? Eu preciso que o cara que trabalhe comigo saia daquele momento que ele trabalhou comigo diferente. Sim. Né? Com mais capacidades, com mais competência, com mais autoestima, com mais noção do que fazer, por onde ir, para onde ir, quais ferramentas ele... Se o cara vai decidir depois fazer ou não... Mas pelo menos você vai dar o guia, né? Mas eu preciso dar o guia. Ele ajustar o GPS dele. O GPS. E se ele não quiser, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu não posso ter raiva do cara que... Ele tem que querer. Meu irmão, tem gente que vai ser feliz em uma posição operacional. Correto. Tem gente que vai ser feliz em uma posição mediana. Tem gente que não quer ser gestor, quer ser especialista. Correto. E o mercado cria essas posições porque nós somos diferentes. Somos perfis Tem gente distintos. que não quer ser gestor, irmão. O cara é sensacional em campo, o cara é muito bom tecnicamente, mas o cara não quer vir para dentro do escritório. Isso, exato. Então o que o mercado faz? Eu te entendo. Sim. E eu preciso de você, então você vai ser um especialista. Sim. O que ele tem que fazer é encontrar as ferramentas para ele ser um baita especialista e viver os sonhos dele. É sobre isso. Entendeu? É sobre isso. A gente falou muito aqui sobre pessoas, sobre mentalidade, né? O que a mentalidade, pessoas, processos, liderança. Liderança é um tema muito, muito amplo, né? Comunicação, cuidado com a sua equipe, soft skills, hard skills. E eu queria fazer uma pergunta para você ver, elencar e tentar elencar pelo menos um fator que você acredita, dentre todos esses que nós conversamos, que você acredita que foi o fator determinante para você ter o resultado que uma pessoa tem no óleo e gás em 20 anos e você teve na metade do tempo. Eu sei que é uma pergunta boa, mas você elencar um fator, ou um fator geral, assim, geralzão. Se você pudesse falar agora com toda a galera que está chegando, a galera que tá assistindo, que tá meio perdida, não alinha o GPS, não sabe quem fazer, tá olhando um vizinho andando de Porsche, o outro andando de Kombi, aí ele não sabe muito o que está acontecendo, ele não sabe se ele quer ir para o petróleo, se ele quer ir para a construção civil, se ele quer abrir o próprio negócio, se ele quer ser um executivo da empresa que ele trabalha ou não. Antes de falar do que em si, eu vou tentar falar um pouco como. Sim, fica à vontade. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu aconselharia menos Instagram e mais LinkedIn. Sim. Né? Porque para que hoje nós temos a possibilidade de ver o que as pessoas fizeram para estar nas posições que nós queremos. Sim. Né? Então, assim, o que Caio fez para hoje estar onde Caio está. E você vai lá no LinkedIn do cara e você vai ter lá onde o cara estudou, e ali você os vai cursos que o cara entrelinhas. fez, quais são os soft skills que o cara tem, quais as experiências profissionais. Então, assim,
Você tem a capacidade hoje de ter um norte, Sim, que na nossa época lá atrás era muito difícil de ter, porque eu não vi o currículo do meu chefe. sim. Eu não sabia o que meu chefe fez, quais eram as habilidades que ele Você tinha. sabia como era ele no dia a dia. Eu sabia como era ele no dia a dia, mas eu não sabia todo o background dele para chegar ali. Hoje a gente consegue saber. Sim. A pessoa entra no LinkedIn e vai ter lá as competências do cara, onde Sem o cara dúvida. estudou, os cursos e tal. Então, assim, primeiro entenda o que a pessoa fez para chegar aonde ela está. Tem que ter referências. Você precisa ter referências. Sim. Então, você tem que saber o caminho a seguir. Sim, Depois, respeitar o processo. sim. Ninguém está pronto. Não existe. Nós não estamos prontos. Você pode encurtar o processo. Você pode encurtar o processo adquirindo as ferramentas. Sim. Mas você não está pronto, nem nunca vai estar para o novo. Você precisa assumir o novo e seguir o fluxo e se desenvolver a ponto E de acreditar que vai dar certo. que vai dar certo. Pô, Esse é o é princípio. como o farol do carro, né? Esse é o O princípio. farol do carro só consegue iluminar até um ponto, à noite. Dali pra frente você tem que acreditar que tem pista. Esse é o princípio. Obedecer o processo e aceitar o processo e entender que às vezes você vai ter que dar uns 2 passos para trás para reagrupar e seguir adiante, né? E não existe fracasso. Todos os dias, né? Tem... Não aceite o fracasso. Não aceite. O fracasso, ele não pode ditar a sua vida. Você vai ter reveses. Você Tenha vai mais ter sucesso do que fracasso. aprendizados, você vai ter conhecimento, você vai adquirir resiliência, mas você não é um fracassado. Você nunca vai ser um fracassado. Então, se você entender que você vai chegar, você vai chegar. Exatamente. Faça Já o que aconteceu. precisa ser feito. Já aconteceu. Não vai ser fácil, você não vai estar pronto, o processo é longo, Se cerque das pessoas corretas. se cerque de pessoas corretas, você tem que entender que você vai ter que dedicar tempo, Sim. dinheiro. Sobretudo no momento que você está na operação. você vai precisar dedicar o seu tempo para o estudo, para a operação, para aprender o que você não sabe. Sim. E você vai ter que dedicar, entenda que parte do seu salário tem que ser um investimento em você. Você precisa investir em você. Investir você tem em você que, às primeiro. vezes, investir um pouco menos no entretenimento Total. e investir em você para que lá na frente você alcance o que Total. você quer. Total. Mas o que eu acho, o que eu entendo ser o mais importante de tudo isso, cara, é se preocupar e e entender que todo esse processo vai depender de pessoas. Total. Então você pode ter todos os cursos do mundo, você Sim. pode ter todas as habilidades do mundo, Ser você formado pode, em 400 mil cursos. Irmão, você pode ter tudo É o na que eu, vida. eu falo pra galera, pô, todo mundo me pergunta, Caio, pra ser executivo tem que ter MBA? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai te atrapalhar? Não. Não vai te atrapalhar. Só pode ajudar. Mas não é necessário para você se tornar um executivo. O MBA ele é mais importante, sim, pelas pessoas que vão estar na sua sala do MBA. Porque você vai estar lidando com o diretor da Fiat, o diretor da Coca-Cola, e você vai estar naquele ambiente, você está respirando aquele ambiente, você está vibrando aquela energia. As pessoas são pessoas de alta performance. Chega num momento na sua carreira, não é uma arrogância, mas que você realmente você quer estar em um ambiente que é a questão da ambiência mesmo. Sim, as pessoas vão exigir, você vai precisar se exigir mais para estar transitando naquele meio, né? Exatamente, você vai estar cansado de falar sobre determinadas coisas e vai estar canalizando mais as suas energias para o seu foco, o seu objetivo final, que é lá daqui 2 anos, 3, 4, 5, não sei, vai acontecer. E Matheus, você acredita que qual foi a importância fundamental dessas pessoas que você citou o nome, na questão do tempo e do seu ajuste do seu GPS? Como eu falo, a gente vem muito verde, né? A gente vem num crescimento Cai lá, né? orgânico, porque você vai adquirindo aqui o conhecimento aqui e ali, mas é muito difícil de você saber por onde ir. E eu falo muito que essas pessoas me deram norte.
Alinharam ali o Me GPS. alinharam, me mostraram o caminho, pô, quando eu conheci vocês, quando eu começo a trabalhar com Luna, quando eu vou trabalhar com Zozal, quando eu caio para trabalhar com Anderson, quando eu vou trabalhar com Stênio. Então, assim, são pessoas que me mostram muito o caminho por onde seguir. Sim. E, assim, independente da companhia em que eu estive, eu sempre mantive contato com essas pessoas. Total. Né? Eu sempre liguei para você, Sim. Eu sempre falei com o cara que hoje é meu chefe, eu sempre conversei com Luna, eu sempre conversei com o Anderson, eu sempre conversei com... Então, assim, são pessoas que eu sempre busquei, chefe, tô nessa situação aqui, mas o meu objetivo é tal. Para onde é que eu vou? Porque aqui eu já dominei. Isso. Já estou na posição, já estou apto, já estou competente. Quero chegar aqui. Quero dar um passo. Para onde é que eu vou? Isso. E essas pessoas falaram muito comigo das competências de gestão, né? Sim. Cara, você vai ter que largar o técnico. Eu digo, não, eu gosto. Não, mas porque no início você até se sente meio que você tá negligenciando. Exato. Pô, como é que... Por que eu não tô olhando? Irresponsável, né? Tô largando a operação na mão do cara lá e eu não tô lá, né? Eu sofri muito pra largar a operação, sofri muito, porque eu era bom na operação. Mas aí, como eu sempre tive o conceito de transbordar o conhecimento, eu sempre garanti que as pessoas que estavam ao meu lado sabiam o mesmo que eu naquele momento, para eu ir pro próximo nível, e é isso que eu ensino as pessoas, para ser coerente. Mais uma pergunta: o que é um executivo águia para Cândido Matheus? Um executivo águia... Cara, um executivo águia é um cara que tem a visão, né? Que ele está buscando, que ele quer chegar, que ele tem objetivos claros e definidos. E além de tudo é o cara que não vai medir esforços para chegar. Né? Lógico que ele vai ter princípios, ele vai ter valores, a gente está falando de um panorama de caráter aqui. Não é se tornar um workaholic, né? Não é se tornar um cara que vai passar por cima de todo mundo, de tudo, e vai chegar a qualquer custo. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas o executivo águia é o cara que não tem medo. É o cara que tem os objetivos claros, tem os objetivos definidos, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar e que vai chegar. Está disposto a pagar o preço. Ele precisa pagar o preço. Exatamente. Não existe outra opção. Não existe chegar sem pagar o preço. Total, cara. Se você não pagar o preço, irmão, não chega. Não se você chegar sem pagar o preço, saiba que você vai ter que dar uns 2 passos para trás em algum momento. Porque se você chegar por uma situação qualquer que você caiu de paraquedas ali, você tem uma tendência muito grande a ter um setback. Sim. Né? Para você readquirir o que é necessário e voltar para onde você estava. Então, acredite no processo, acredite no caminho, acredite no tempo, acredite no sofrimento, Sim. acredite no pagar o preço, nos esforços, no desafio, e ser um executivo águia é poder falar sobre tudo isso com alegria. Que massa, cara. Que massa, que massa. Meu irmão, uma última pergunta para você. Se você pudesse escolher uma única pessoa que é sinônimo de sucesso para você, esquece a parte de carreira, eu estou falando da área pessoal agora, da sua vida familiar, não sei, alguém que você é um sinônimo de sucesso para você. Esquece o meio corporativo agora, ou pode ser do meio corporativo, mas eu imagino que você tem pessoas mais queridas na sua vida e que gostariam de ouvir você falar isso nesse momento agora. Cara, eu tenho, não é uma pessoa, né? São duas. Eu tenho tios gêmeos, né? Você conhece os meus tios, né? Luiz Henrique e Henrique Luiz. E eu converso muito com meu irmão, a gente conversa muito sobre eles. Porque aqueles caras ali, pra mim, são a definição de sucesso, irmão. São onda feliz. Porque não é sobre dinheiro, não é sobre o status, não é sobre aonde você chegou. É sobre quão realizado você é. Correto. E os meus tios são 100% realizados, irmão. Eu não consigo ver pessoas mais realizadas na vida do que aqueles dois caras. Porque eles são muito amigos, eles só andam juntos, eles... Irmão, os caras acordam e estão felizes, velho. São felizes independentemente de quanto tem na conta bancária. Não é sobre dinheiro. Né? Independentemente do... Sucesso não é sobre dinheiro. Desfrutam a vida. Dinheiro é consequência
Correto. seu sucesso, né? Sim. Então, assim, aqueles caras ali atingiram o que eles sonharam da vida. Onde eles queriam chegar, eles chegaram. Que massa. Né? E não interessa onde é que eles estão. Interessa que eles estão onde eles queriam estar. Desfrutando. E é sobre isso. Eu digo que eu tenho um sonho que... Meu sonho não é ser rico. Meu sonho é poder acordar sem o despertador. Sim. Né? Então, assim, o meu objetivo de sucesso não é sobre quanto eu vou ter na conta. Meu objetivo de sucesso é poder acordar todos os dias na hora que o meu corpo acordar, que eu abrir o olho. Né? Então, isso é algo muito mais para frente, mas, assim, hoje a minha definição de sucesso são meus tios gêmeos, Luiz Henrique e Henrique Luiz. Que massa, cara, que massa. São... A definição de sucesso é algo muito interessante, né? Em um dos processos de mentoria que eu faço parte, que todo mentor tem um mentor, né? E eu faço parte de alguns processos de mentoria. O mentor perguntou: Caio, se você ganhar $1 bilhão agora, para onde você vai? Eu não pensei nem mais do que 2 segundos. Eu falei: rapaz, eu vou para minha casa, vou sentar no meu sofá, vou dar um beijo na minha mulher e vou abraçar as minhas 2 crianças. Porque isso aí para mim é felicidade, cara. Sobre isso. É muito massa. Meu irmão, cara, tô muito, muito, muito feliz de estar abrindo esse projeto aqui com você. Um cara que eu admiro, já falei isso no início. Um cara que eu gosto muito. Um colega que se tornou um amigo, frequenta a minha casa. É um exemplo como profissional e como pessoa, na ética. Tô muito, muito feliz, emocionado com esse momento aqui. Valeu, cara. Valeu, obrigado, viu? Tamo junto. Foi um prazer. Que Deus lhe abençoe aí nessa jornada, que você consiga o seu objetivo de mudar perspectivas de vida. Né? Eu te conheço, eu sei do seu caráter, eu sei do seu coração, e eu sei que esse projeto que você está fazendo é para que pessoas como eu, em um dado momento que eu achei que eu não chegaria em algum lugar porque eu não tinha alguns acessos, mas você foi uma das ferramentas que mudou essa minha visão, que mudou essa minha perspectiva, que mudou essa minha ideia de futuro, de sucesso, de objetivo, que você consiga alcançar mais pessoas, né? Que pessoas sejam realmente tocadas e que você consiga o seu objetivo, que eu sei que no fundo é mudar vidas. Tem um propósito muito bom. Tamo junto, transformar mais Caio aí, mais Matheus, mais águias, né? Com certeza. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, viu, velho? Tamo junto.